Sim, eu criei 3 empresas milionárias antes dos 26 anos. A Invictus Joias, a BH Diamonds e a Transcend E-Commerce. Ao longo desse vídeo aqui, o que eu vou mostrar? Eu vou mostrar a história de como eu criei cada uma delas, né, qual que é o contexto, os princípios que me fizeram ter sucesso, independente da particularidade de cada empresa, e também os desafios que eu tive em cada fase da minha vida. Beleza? Então, perfeito, gente. Antes de eu falar da história da Invictus, eu tenho que falar um pouco do contexto antes, porque eu nunca tinha empreendido antes de começar a Invictus em si. A Invictus foi minha primeira empresa. Qual que é o contexto? Eu nasci no Sul, em Canoas, que é uma cidade do lado de Porto Alegre, e eu nasci em uma, em Canoas a gente chama de vila, mas é um bairro meio pobre, não tinha tipo nem asfalto, coisa assim, sabe? E aí ao redor tinha tráfego, esse tipo de coisa assim, sabe? Tráfico, né? Nunca... tinha tráfico, né? Agora estão acostumados a falar de tráfego, né? Então tinha tráfego, coisa assim, o cara mais rico sempre foi meio clichê para todo brasileiro, eu acho isso, né? Normal, a maioria nasceu em ambientes assim. Qual que é a moral? Eu não queria empreender. Nunca quis empreender porque eu via o meu pai, ele saía 8 da manhã, voltava 11 da noite, extremamente estressado, apesar dele conseguir, né, um dinheiro a mais assim em relação às pessoas que estavam em volta da gente. Ele tinha uma vida boa, nunca faltou, quando eu nasci nunca faltou comida, né? Nunca faltou comida, nunca faltou nada, sempre teve roupa, sempre teve tudo assim, normal, nunca faltou. Não era uma vida de luxo, mas era uma vida boa, vamos dizer assim, né? Em relação às outras pessoas, tinha gente que tinha menos condição que a gente em volta. Beleza, só que ele voltava muito estressado, ele voltava sempre muito estressado, tinha muita briga. Os meus irmãos tentaram empreender, eles quebravam, aí sujava nome de não sei quem, era assim, era uma confusão que eu queria estabilidade, essa é a real. Só que quando eu tinha 13 anos, o meu pai faleceu, então essa vida que a gente tinha com mais fartura, vamos dizer assim, que tinha mais dinheiro, apesar dele não dar nada de presente, né, a gente tinha mais dinheiro, sabia que dinheiro não ia faltar, entendeu? Porque o pai estava lá, só que quando eu tinha 13 anos ele faleceu. Aí ficou eu, a minha mãe, e eu fui me desenvolvendo, beleza, nunca incomodei muito assim, mas qual que é a moral? Vamos pular para perto da época da Invictus, que eu estava fazendo técnico em edificações e eu estava fazendo estágio. Nesse estágio eu ganhava tipo 800 reais, por aí, 800 reais. Aí minha irmã tinha uma loja de imóveis na época. Ela tinha uma loja de imóveis na época e me chamou para ajudar ela, porque eu fazia projetos em AutoCAD, coisa assim que era parecido com o projeto de imóveis. Fui lá ajudar ela, essa loja já estava indo mal, era de imóveis planejados, ela já estava indo muito mal. E infelizmente assim, um mês depois que eu estava na loja, o sócio dela entrou em um acidente de carro, bateu, faleceu. Então um negócio que já estava muito ruim, piorou, eu estava sem receber. Nessa mesma época, o meu irmão, ele vendia relógio, ele vendia ouro, ele vendia esse tipo de coisa. E ele também era um cara que ele não tinha estudo em questão de faculdade, formação, mas como meu pai, ele tinha uma vida boa, ele tinha carro, ele já tinha uma BMW, eu achava isso já bem impressionante, até porque ele nunca tinha faculdade nada. Só que naquela época ele foi roubado e roubaram cerca de 100 mil reais de mercadoria dele, na mesma época, assim. E aí, além disso, ameaçaram ele, porque, gente, é vila, é complicado. Né? Ameaçaram ele e tal, foi bem tensa a situação. E ele foi tentar ajudar na loja. Na loja, também não sabia, não tinha estratégia de venda, não tinha nada. O que aconteceu? A loja fechou, eu fiquei sem dinheiro, ele sem dinheiro. Foi a pior época, financeiramente falando, da família. Então, eu tava nessa situação. Perfeito. Eu considerei ir para a Brigada Militar. Indo falar isso pro meu irmão, ele falou, cara, tá louco da tua cabeça, tu vai arriscar tua vida por 3 mil reais. Pega esse relógio e vende. E eu falei, cara, mas nunca vendi o negócio. Mano, é só pegar e vender. Eu falei, tá, mas como que eu vou vender? Ah, mano, tu vai botar nos grupos de desapego, nos grupos de brick, que a gente fala no sul brick, e vende. E aí eu olhei pra mãe assim, cara, a gente tava na cozinha, olhei pra mãe, ela falou, e aí ela olhou pro Jonas, ensina o guri, falou, mano, tu vai fazer assim, bota no brick, faz uma descrição, faz uma foto. Eu, beleza, vou fazer isso. Eu falei, pô, é melhor do que arriscar minha vida. Ele tava com um argumento lógico muito bom. Por que eu ia pra brigada? Era por vocação? Não, porque eu queria ganhar 3 mil reais, entendeu? Eu queria ganhar 3 mil reais, porque na minha cabeça, pô, se eu ganhar 3 mil reais, eu já ajudo em casa, porque eu tô sem nada, né? Tá todo mundo meio ferrado. Mas beleza. Fui tentar vender o relógio, fiz a melhor foto, a melhor descrição que eu podia, coloquei no grupo, um monte de gente começou a me chamar e eu nunca consegui vender aquele relógio. Não vendi. E aí, cara, por eu não vender, eu falei, cara, como pode Americanas, Magazine Luiza, Carrefour, tem empresas que são até centenárias, tem milhares de funcionários, eles têm que ter um jeito
de vender todo dia, tem que ter um jeito de vender com constância, tem que ter um jeito para poder pagar toda essa galera, tem que ter um jeito. A partir desse questionamento eu fui buscar entender como é que eu faço para vender pela internet, o que é, e aí eu fui entendendo que tinha processo de venda, entendi que tinha funil de venda, entendi qual era o conceito. Beleza, eu fui entendendo isso e eu executei no relógio. Eu fiz um funilzinho de venda no Facebook, eu fiz um vídeo, gravei um vídeo, coloquei no Facebook, impulsionei esse vídeo mandando as pessoas ir para o meu WhatsApp. Beleza. Começou a chegar gente, comecei a atender, marcava, aí o cara tinha interesse, marcava para entregar no shopping da cidade, ia no shopping entregar, fechava a venda. Aí eu comecei a fazer, fiz a primeira venda, já fiquei louco, fiz a segunda, falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Fiz a terceira e foi indo assim, e chegou um ponto que eu estava vendendo toda semana, pelo menos 1, 2 relógios ali por semana, 3 até por semana. Eu falei, cara, Jonas, será que isso aqui é sorte? Né? Será que isso aqui é sorte? Ele falou, não, cara, você está fazendo, provavelmente não é sorte, tu tá fazendo certo. Beleza. Foi passando o tempo, estava conseguindo vender o relógio, e aí um dia o Jonas chegou com as semijoias. O Jonas botou ali na mesa, colocou as semijoias masculinas, né, que eu nunca tinha visto. Botou um monte de corrente grossa assim, falei, caramba, meu, vai ter gente que vai usar isso aí, meu, porra. Falei pra ele, falou, meu, eu vi os caras vendendo, eles vendem bastante, foi assim. Eu vi os caras vendendo, eles vendem bastante. E aí eu vou tentar executar a mesma coisa que eu faço com os relógios com a joia. Daí eu comecei a colocar e começou a dar muito certo, Aí quando a gente viu que estava dando muito bom, a gente, não, vamos montar uma empresa disso, tá dando bom. E o que é muito bom? Cara, eu tava vendendo praticamente todo dia já. E aí a gente criou o nome de Invictus, colocou isso. E qual que foi a jogada? A gente analisou assim, cara, o relógio demora às vezes 1 mês, 2, para chegar e pode cair na alfândega, porque a gente importava aqueles relógios. E era relógio caro, era 1.000 e pouco, 2.000. Só que o lucro era muito baixo o lucro, e o risco era muito alto, comparado com as joias. As joias eram um custo menor, um lucro maior e vendia com mais escala, porque até era mais barato para o cliente comprar. Então a gente decidiu focar só nas joias. Então a gente focando só nas joias, a gente escalou muito, e aí começou a ter muita gente chamando, eu comecei a contratar gente, chegou a ter o ponto de ter 10, 12 pessoas dentro de casa. Depois a gente foi para o escritório, depois do escritório eu me mudei para São Paulo, botei a logística lá, a gente começou a fabricar lá em São Paulo, depois eu voltei para o Sul, e o negócio começou a crescer e a gente já estava faturando milhões, né? Em poucos anos a gente faturou, até hoje, né? A gente chegou a 34 milhões, começando no final de 2017. Então a gente já faturou 34 milhões. E foi assim, de forma bem resumida, a história da Invictus. E agora eu vou aprofundar, né, nos princípios que fizeram, né, a gente chegar nesse patamar. No primeiro ano já tinha feito mais de 1 milhão. Então, o que a gente fez? Né? Quais foram os princípios de comportamento? Quais foram os princípios, né, de estratégia? E quais foram os maiores desafios que eu tive nesse meio termo da Invictus? É isso que a gente vai ver agora. Quais foram os princípios que, olhando em retrospecto agora, me fizeram ter sucesso com a Invictus, tá? Vamos ver quais são os princípios que fizeram dar certo. Quais foram os princípios? Vamos lá. Esses princípios, galera, vão ser relacionados a comportamento. Depois tem princípios em relação à estratégia. Eu separei isso para ficar mais didático. Comportamento, primeira coisa, eu dediquei 100% do meu tempo. Simplesmente eu dediquei 100% do meu tempo para o negócio. Como eu falei, eu estava desempregado, comecei a vender, vi que esse negócio estava dando bom, comecei a ver que isso, através do meu esforço, eu conseguia fazer dinheiro, e eu dediquei 100% do meu tempo e atenção. William, se eu estou meio período de transição de carreira, eu consigo fazer? Cara, eu tenho, por exemplo, mentorados que conseguiram sair de um trabalho CLT e criaram uma loja que hoje fizeram mais de 3 milhões em 1 ano e meio, 2 anos. Tem, mas é exceção. A gente tem que ter clareza que isso é exceção. Não é uma coisa que é regra, é muito mais difícil. O teu foco, a tua disciplina, o teu nível de energia, o teu propósito, a tua vontade com aquilo tem que ser muito grande para te conseguir cumprir uma jornada de trabalho de 8 horas, por exemplo, chegar às 6 da tarde, trabalhar até meia-noite e repetir isso por meses. Então, assim, a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Então, o que eu fiz? Não conscientemente, é porque eu estava desempregado,
Eu simplesmente dediquei 100% do meu tempo. Era das 8 da manhã às 11 da noite. Gente, eu era 21 anos, eu nunca tinha ganhado dinheiro, eu ganhava R$1.000. Eu comecei a ver que se eu vendesse um relógio, podia ganhar R$500, podia ganhar R$1.000, fiquei louco. Tipo assim, porque, cara, eu não acredito que isso é possível. Então, a empolgação que eu tava, eu fiquei assim por 2 anos, 3 anos direto, assim. Então, é óbvio que a quantidade de esforço, a unidade de esforço que eu colocava no meu negócio, talvez fosse muito maior em relação aos meus concorrentes, fazendo com que eu aprendesse mais rápido, executasse mais rápido e tivesse mais resultado. Então, com certeza, eu dedicar 100% do meu tempo foi um dos principais fatores. Outro ponto, 2 meses que vi que o negócio estava validado. Galera, ó, 1 mês e meio, 2, não passou disso. Eu já comecei a delegar coisas. Eu vi que eu já estava tendo certa frequência de vendas, eu já comecei a delegar. Eu deleguei. Eu lembro que eu chamei um primo meu para atendimento, eu chamei um amigo meu para embalar caixa, eu chamei outro amigo meu para atender. Foi assim, eu não tinha muito discernimento de como fazer isso do jeito certo, mas eu fiz. E isso, claro que depois teve consequências, mas isso me liberou tempo para que eu conseguisse fazer outras coisas, como, por exemplo, estudar muito. Porque eu deleguei justamente porque eu não sabia muita coisa, eu precisava saber. E se eu continuasse só fazendo tudo, eu simplesmente não ia conseguir ter tempo de estudar para entender novas estratégias de como gerir melhor, como treinar melhor meu time, como crescer, escalar o meu negócio, como ter mais estratégias de venda, entende? Então, eu fiz um movimento muito rápido. Então, o que eu recomendo? Contratem pessoas. Porque se vocês trouxerem as pessoas certas e colocarem para fazer algo que, por exemplo, né, vendas, né, em uma área de vendas, elas nitidamente vão te dar mais tempo para focar em outras coisas e mesmo assim o teu nível de resultado vai continuar o mesmo. Perfeito? Outro ponto que olhando para trás eu vejo é eu não tinha horário, galera. Não tinha horário. Até hoje não tem muito horário, né? Mas é porque eu escolhi fazer isso. Mas na época eu fiz também de forma empírica, no sentido de, cara, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu não tinha horário para acabar. Então, eu não criei uma empresa e pensei como CLT. Eu criei uma empresa e pensei como um jogo, né? Como que eu vou fazer para evoluir o máximo possível nesse jogo? Aquilo me empolgava muito, né? Me empolgava muito essa questão de, pô, o meu esforço gera resultado. Então acaba que eu não tinha horário para acabar, horário para estudo. Não, eu estudava o máximo que eu sentia necessidade. Era meio desregulado, assim, no sentido de determinar quantidade de tempo. Hoje eu tenho muito mais, óbvio, a disciplina e ter que escolher exatamente o que eu faço. Mas na época era simplesmente, cara, o que eu não sei eu preciso saber. Então eu vou continuar até eu aguentar. Perfeito? Isso aqui com certeza influenciou. Outro princípio que eu tinha muito frequente, né, que obviamente isso não era consciente, eu olhando para trás eu vi que tinha muita curiosidade, eu tinha muita racionalidade e muita fé. Por que curiosidade? Porque eu queria saber tudo, como é que funciona, como é que pode as pessoas vender ou não vender, né? Como é que pode ter alguém que faz racionalidade, como pode ter milhões de empresas, como pode ter milhões de pessoas que fazem. Como é que pode eu não conseguir? Não, tem que ter um jeito. Então, essa curiosidade, essa racionalidade, cara, se tem gente para comprar, tem gente vendendo. Se tem gente vendendo, tem um jeito de vender. Como é que faz? Isso tudo me fez, né, ir atrás das coisas. E, obviamente, fé, porque não adianta eu ter essa curiosidade e eu não acreditar que é possível. Então, eu acreditava que isso era possível e a minha empolgação, eu lembro muito que convencia muito as pessoas ao meu redor. Porque, galera, essas pessoas que eu estava contratando era dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Provavelmente vocês já viram fotos aqui que o editor deve ter posto, mas tem que ter muita empolgação e acreditar no que está fazendo para que o negócio vá para frente. Porque se tu ficar ouvindo a ideia de que nunca construiu porra nenhuma, nunca teve sucesso em nada na vida, teve uma vida frustrada, teve uma vida triste, obviamente ele vai querer te aconselhar com base na perspectiva de vida triste dele. Eu estava num ambiente onde eu achava que eu não ia ter horizonte para onde crescer. No momento que eu me coloquei numa posição onde eu via que o meu esforço gerava resultado, eu falei, cara, então qual é o máximo de esforço que eu posso botar aqui? O que dá para fazer? Como é que eu posso fazer isso do melhor jeito possível? E só esse tipo de pensamento já deu vários ganhos em relação aos concorrentes na época, porque eu fiz não fiz nem muita coisa, mas as poucas coisas que eu fiz já eram melhores do que se tinha naquela época.
Então já botei o padrão para cima e por isso que a gente estava vendendo muito. Outro ponto que me fez focar muito no negócio, que eu tinha um custo de vida muito baixo, né? Custo de vida muito baixo. Então, assim, o custo de vida me deu paz para focar no negócio, porque como eu estava desempregado, eu sempre tive pouco dinheiro, eu não tinha muita conta. As únicas contas que eu tinha era quando eu emprestei o meu nome para as pessoas e elas sujaram meu nome. Assim que eu fiz 18 anos, já pegaram meu nome para sujar. Graças a Deus eu ganhei dinheiro, porque senão eu ia estar com o nome sujo até hoje, porque foi mais de 30 mil que botaram meu nome, para você ter noção, Deus é bom. E vamos lá, consegui ter empresa, galera, porque todo o lucro que tinha, a gente reinvestia nela. A gente ficou 2 anos, tá? 2 anos reinvestindo o dinheiro, a gente não tirava nada. Nem o Jonas, que era meu sócio na época, e nem eu. Eu tirava, tipo ali, sei lá, 2 e pouco, 3, era muito pouco, era só para o básico, assim. Fiquei uns 2 anos só nessa, até porque eu tinha medo de tirar o dinheiro. Por que eu não tenho medo de tirar dinheiro da conta? Porque eu não sabia o que ia fazer com o dinheiro. Tipo assim, eu tinha humildade de falar, cara, eu não sei o que eu tô fazendo direito, eu tô aprendendo a fazer, então eu não quero fazer merda. Então o que acontece? A gente tinha caixa, entendeu? A gente tinha dinheiro, por quê? Porque a gente reinvestia tudo no negócio, a gente não ficava tirando. Mas tinha dinheiro para suprir ele alguns meses se desse merda. Por quê? Porque a gente faturou bem e não tocou o dinheiro fora. Tava ali o dinheiro. Outro princípio de comportamento foi assim, eu aprendi a blindar a minha cabeça. Blindar a cabeça. Por quê, gente? Porque quando, como eu estava ascendendo assim na vida, na carreira, galera, eu cresci num lugar onde me falava que eu ia ser um Zé, que eu não ia ser nada, que eu não ia fazer, porque eu só ficava jogando videogame, só ficava no quarto, não tinha interesse em trabalhar. Eu já fui, por exemplo, eu lembro que um dia eu fui contratado, tinha uns 16 anos talvez. Eu fui numa empresa de material de construção, numa madeireira. Me contrataram, o dono viu que eu estava indo na academia, tinha lá 15 anos, veio na academia às 6 da manhã, né? E ele gostou disso e me chamou. Ele até me ofereceu, por exemplo, para um dia fazer uma academia para mim. Mas, cara, no primeiro dia de trabalho eu fui lá, me botaram para carregar madeira, carregar cimento. Eu falei, ô mãe, eu não quero isso aqui para mim, pelo amor de Deus. Eu fui um dia e nunca mais voltei na empresa. Então acaba que eu tinha essa questão do cara olha para mim e tipo assim, mano, esse cara vai ser um merda na vida. Era basicamente isso. Então acaba que tu tem que saber blindar a tua cabeça, né, para ouvir as coisas certas e das pessoas certas. Como que eu blindei minha cabeça? Antes de começar a empreender, eu nunca tinha lido livros que falavam sobre programação neurolinguística, PNL, sabe, sobre crenças limitantes, esse tipo de coisa. Quando eu comecei a empreender, eu comecei a ler. Aí o primeiro livro que eu li foi do Tony Robbins, que foi Acorde o Seu Gigante Interior. Aí lá tem várias coisas que ele ensina sobre como que a gente pode blindar a nossa cabeça, né? Como os hábitos que a gente implementa na nossa rotina, que é leitura, é um deles. Leitura, banho gelado, o que mais que eu tinha feito? A questão dos diálogos internos, controlar o que você fala para você mesmo, que crenças que tu alimenta. Então tudo isso, eu comecei a ter uma autoconsciência do que eu pensava e eu só deixava na minha cabeça aquilo que me fortalecia, nada que me enfraquecia. Então eu tinha essa percepção, se tinha algo me colocando para baixo, eu comecei a conscientemente desmistificar aquilo ali, ou questionar aqueles pensamentos. Será que eu sou um merda mesmo? Assim, gente. Será que eu sou tão ruim assim mesmo? Será que realmente isso que eu estou pensando é verdade? Quando tu começa a questionar, tu começa a ter uma linha de pensamento mais racional e encontrar dentro da tua história, né, coisas que você fez muito bem. Naquele momento eu falei, cara, eu já faturei, já faturei tantos mil com o meu negócio. Eu estou dentro de casa, eu tenho tantos funcionários, né? Eu posso fazer melhor do que isso aí. Se alguém conseguiu, eu também posso. Então, tu alimenta crenças na tua cabeça que vão te colocando num estado emocional diferente, que fica mais fácil de lidar com os reveses. Quanto mais velho e mais experiente tu vai ficando, esse tipo de coisa fica mais automático. Quanto mais novo é para ti esse tipo de coisa, tu vai ter que lutar muito contra isso. Então, eu sabia disso e eu blindei a minha cabeça. Simplesmente lutava para blindar o máximo possível a minha cabeça. Era muito mais difícil do que é hoje. Hoje, para mim, é mais natural, mas mesmo assim eu crio rotinas,
né? Eu tenho leitura todo dia de manhã, faz o cardio, só que isso são coisas que eu desenvolvi depois. Como eu falei, lá no início era só trabalho, mas eu tinha em mente que eu tinha que blindar minha cabeça. Outro ponto muito importante foi que eu tinha clareza, né, que isso aí, vamos dizer que é uma crença que eu tenho, pelos estudos que eu fiz, historicamente como as empresas fazem, e hoje, obviamente, porque eu faço há mais de 6 anos, que a venda é um processo. E se a venda é um processo, gente, é uma sequência de ações, ou seja, é uma sequência de ação lógica que independe de quem o faz. Se é uma sequência lógica que independe de quem o faz, a minha função é fazer esse processo funcionar da melhor forma possível. Se ele funciona da melhor forma possível, em cada etapa desse processo que envolve a venda, eu vou ter o resultado que é a venda, que é o dinheiro, que é o lucro, que é o sucesso que eu estou buscando. Então, se a venda é um processo, eu só preciso saber fazer esse processo funcionar. E se eu só preciso fazer isso, eu não preciso ser outra pessoa, pode ser eu mesmo, só que fazendo isso funcionar de forma decente, fazendo isso funcionar de forma eficiente. Então, se a venda é um processo, não existe eu não vender algo. Existe eu entender como vender algo. Existe eu melhorar essas coisas. Entende? Então, essa percepção, obviamente, foi uma das coisas que me fez poder ver. Porque se é vender um processo, o que eu preciso fazer para sair de 10 para 100? O que eu preciso fazer para sair de 100 para 1000? E aí eu entendi como fazer isso. Entende? Esse que é o ponto. E agora a gente vai ver em princípios em termos de estratégia. Né? O que eu vejo que mais deu certo, que mais fez dar certo e que vai ser facilmente, né, se você quiser, poder colocar no negócio de vocês. Porque esses mesmos princípios é que até hoje eu ensino, por exemplo, em mentorias, nas nossas assessorias, nossos treinamentos. Então, são coisas que funcionam, são coisas atemporais, são fundamentos de negócio, não são achismos. E como eu falei, se o processo é replicável, se outra pessoa replicar de forma parecida, o resultado vai ser parecido também. E esse é o maior ouro que se tem dentro dessa linha de raciocínio lógico. Porque senão a maioria das pessoas, elas enxergam as coisas como sorte, elas enxergam as coisas como acaso, elas enxergam as coisas como circunstâncias que fizeram aquilo acontecer. Sim, existe sorte, gente. Por quê? Porque a gente respira, porque a gente enxerga, porque a gente tem um cérebro, a gente consegue raciocinar, porque a gente consegue estar assistindo esse vídeo agora, por exemplo, a gente tem internet, a gente tem computador. Isso para mim já é sorte, isso para mim já é uma bênção. Agora, a partir disso, vai ser determinado o nosso nível de sucesso conforme o nosso esforço, o nosso nível de entendimento, o nosso nível de comprometimento com as coisas certas. Porque mesmo com os princípios adequados, se vocês não tiverem, né, uma força de execução, não vai nada acontecer, porque a vida real só acontece com atos reais, não pensamentos. Perfeito? Então, vamos para os princípios de estratégia. Princípios de estratégia. Estratégia. Beleza. Primeira coisa, muito negligenciado, né? O que deu muito certo para a gente, que talvez tenha sido um dos principais fatores que... Talvez não, né? Foi sim um dos principais fatores que fez a gente crescer muito rápido, né? A gente tem um nicho, né, barra produto aqui, que não tem em qualquer lugar. Então, quando a gente está trabalhando com e-commerce, a gente precisa ter um nicho de mercado, ou seja, um segmento de mercado, um grupo de pessoas que a gente consegue atender através do nosso produto, que não se encontram em qualquer lugar, em qualquer loja de esquina. Exemplo, tá? Um exemplo bem prático. Joias femininas existem em todos os shoppings. Existem em todos os shoppings do Brasil, existem em qualquer lugar. Agora, joias masculinas até hoje ainda não tem. Inclusive, uns projetos, né? Estou formando pessoas para que elas encabecem esses projetos de tocar e colocar lojas físicas, em até quiosques e tal, porque não tem. Ou seja, é natural que se algo não tem na minha região, eu vá conseguir, né, comprar, ou eu vou preferir comprar pela internet. Por quê? Porque não tem em outro lugar. Não tem em outro lugar. Então, assim, é fácil. E a questão de ter produtos, né? Produtos campeões que as pessoas desejam. Hoje tem diversas formas de se encontrar produtos campeões, nichos de mercado. Por exemplo, a gente analisar o Mercado Livre e ver lá os tipos de produto que estão em alta. A gente consegue ver, a gente analisar os concorrentes,
para ver quais os concorrentes estão mais vendendo, que produtos são que estão mais vendendo, a gente vai ver quais têm mais demanda. Então, tem muitas formas de a gente encontrar, só que a gente precisa sim ter produtos diferenciados. Não pode ser algo que se encontre em qualquer lugar. Por exemplo, meu irmão achou esse produto e trouxe para mim. Eu ofereci para as pessoas, elas compraram. Então eu testei isso e deu certo, mas se olhar de forma mais ampla, tem pouca oferta. Então é óbvio que naturalmente pouca oferta de algo que as pessoas querem, eles vão comprar de quem tem para vender. Outro ponto extremamente importante, né? Margem alta. A margem de uma semijoia masculina, até uma semijoia feminina, é muito alta. Tem produtos que a gente paga 10, 15 reais e a gente vende a 100, 150, depende do produto, varia. Obviamente tem outros que são margem maior, margem menor, mas a margem do produto é muito alta e o custo é baixo. Acontece que a gente tem mais possibilidade de investimento para oferecer mais esse produto para mais pessoas, por consequência eu vender mais e também me permita que eu erre mais. Porque agora, se tu vende um produto que tem uma margem extremamente apertada, simplesmente não tem como eu errar muito, porque se eu errar qualquer coisinha eu já não tenho lucro e o negócio não anda. E como é que eu vou estar reinvestindo no negócio se o negócio não tem lucro também? Ainda mais tem que pagar minhas contas. Então, a gente tem um nicho diferenciado, que pouca gente vende. E ainda tem uma margem mais alta, possibilita que a gente escale. Entendeu? Então foi isso, com certeza, foi um dos fatores que fez a gente conseguir crescer tão rápido. E sobre a margem aqui, gente, pode ter gente, tô olhando, mas o meu produto não tem margem alta. Então tem que entender o modelo de negócio. Por exemplo, o modelo de negócio da Invictus, as joias, não é algo que a gente vende estilo, por exemplo, aquelas raquete de mosquito. Aquelas raquete de mosquito, ela tem uma margem mais baixa, mas vende para todo ser humano que respira. Então acaba que o volume de escala é gigantesco e tem modelos de negócio que tem uma margem pequena, mas ganha muito dinheiro por causa do volume. Agora, a semijoia masculina é um nicho específico de pessoas, é um grupo específico que estão dispostas a pagar mais caro para ter aquilo. Por que é mais caro? Primeiro, joia não tem comparação. Eu vou pesquisar o nome no Google, cada empresa, cada região, um nome diferente. Os elos também é tudo diferente, então é difícil de buscar. É diferente de um iPhone. Então são modelos. Cada modelo tu vai pegar ou na escala ou tu vai pegar na margem. Eu prefiro trabalhar com um negócio com margem que eu consigo errar mais, ter mais lucro e tudo mais. Só que a escala não vai ser tão grande com um negócio que vai vender tipo 10 milhões por mês só com um tipo de produto que nem um matador de mosquito, um exemplo, tá? William, mas eu tô começando meu negócio agora e eu vi que tá ruim. Cara, você tá no início do negócio. Identificou que o negócio não tem margem, não tem muita gente, é difícil de entrar no mercado, é difícil de competir, talvez seja melhor mudar de nicho, entendeu? Essa é a real. Ou adicionar produtos diferentes dentro do teu mix de produto, que também tem isso. Às vezes a pessoa vende muito na loja física, só que ela não vai conseguir vender os meus produtos no online, então eu vou ter que adicionar um mix de produto que tenha apelo, que tenha um nicho e tenha uma busca online que não se encontra ali dentro da cidade dela, aos redores da cidade dela. Outro ponto, mas só deu certo por causa disso. Gente, eu tenho várias pessoas que vendem a mesma coisa que eu, que não vende nem 1% que eu vendo. Não é só isso, né? Isso aqui é um princípio que faz funcionar e facilita a escala. Só que às vezes tem gente que está com uma mina de ouro na mão e não sabe como escalar. Eu já vi isso diversas vezes. Outro ponto que muita gente não gosta, que é se comparar. Gente, a comparação, ela é ruim, tá? A comparação ela é ruim quando você se inferioriza, né? Eu tô me sentindo inferior àquela empresa, tô me sentindo inferior àquela pessoa. Aí tu se compara com um olhar de, pô, eu sou um merda, aquela pessoa é muito bem sucedida. Isso é uma comparação que não é positiva. Agora, seus concorrentes são os seus maiores aliados se você se compara em termos de melhorar estética, melhorar mix de produto, melhorar oferta, melhorar estratégia. Tu consegue se inspirar e melhorar. O que eu fiz? Eu me comparei e fiz melhor. Então, assim, não imaginem que vocês vão entrar dentro de um negócio, vocês vão querer ter um negócio competitivo que fatura milhões e vocês vão viver no mundinho de vocês. Não, não é assim. As pessoas comparam a gente o tempo inteiro. Então, a gente tem que ter uma mente sã, né? Para saber que a gente está sendo comparado. Isso não é ruim, isso é a vida real. A gente é comparado.
Agora vocês estão olhando o meu cabelo, a minha roupa. Aqui, ó, vocês podem estar comparando aqui, ó. Vocês podem estar comparando essa estante. Vocês vão comparar com... Gente, eu sei que todo mundo está comparando, mas foda-se. O importante é entender que dentro de um contexto a gente tem que fazer aquilo com excelência para que aos olhos do nosso cliente a gente pareça, né, e seja a melhor opção. Isso que é o jogo. O marketing é um jogo de percepção. Se você se compara com o teu concorrente vendendo a mesma coisa, no mesmo preço, na mesma cidade, e tu faz pior que ele, é óbvio que a maioria das pessoas vai preferir comprar com o teu concorrente se ele está fazendo melhor. É óbvio que vai fazer. É óbvio que isso vai acontecer. Então, a gente tem que tirar essa cabeça essa cabeça infantil que eu faço as coisas do meu jeito. Eu sou a minha verdade. Gente, pelo amor de Deus. Claro que a gente tem uma identidade. A Invictus, por exemplo, a gente tem uma identidade da marca. A gente se comunica dessa forma. Mas em termos práticos, como tipo de produto, a estética, preço, que não tem um diferencial claro, a gente não vai poder fugir muito do que o cliente já tem na cabeça dele. Entende? Se vocês tentarem inventar moda, vai ser muito mais difícil de adentrar o mercado do que usar o que já está na cabeça do cliente. Se a gente for racional desse jeito, vocês vão ter uma vida mais fácil com o negócio de vocês. E vai ser mais rápido, porque o que eu fiz? Eu olhei o jeito que os meus concorrentes faziam, fiz basicamente parecido, só que melhor com minha identidade. Ponto final. Ficou algo diferente, mais bonito, mais atrativo. A gente passava mais credibilidade, pessoalizando a marca, eu vou falar sobre isso. E, né? Vendemos, pô. A gente vende até hoje. Simplesmente vende muito. Então pô, não é uma grande diferença, é só o cara tá fazendo aqui, eu vou fazer melhor que ele, um pouquinho melhor que ele. Ponto final. É isso, beleza? Outro ponto, como eu falei para vocês agora, extremamente importante em qualquer negócio, é pessoalização da marca, pessoalização. Então o que acontece? Se a gente tem a pessoalização da marca, imediatamente quando uma pessoa entra no teu Instagram, entra no teu site, vê algum anúncio, só o fato de um rosto estar aparecendo já tem o potencial de gerar afinidade, de gerar credibilidade, de gerar, né, até mesmo, às vezes, prova social, dependendo se é uma pessoalização no sentido de ter clientes mostrando o rosto e usando o teu produto. Então, assim, são vários gatilhos que desarmam o cliente. Pensa que na internet isso é muito óbvio, mas a pessoa não tem acesso ao teu produto, ele tem acesso a fotos e vídeos. E todo o teu resultado vai ser definido pela qualidade das fotos e vídeos. Eu não estou falando de estética, eu estou falando da informação que essa foto e esse vídeo traz pro cliente. Então, se eu tenho uma pessoa, né, no nosso caso, né, eu comecei nos primeiros 2 anos, eu fui a cara da marca, mesmo não me identificando muito com o produto. Só que eu entendi que isso aqui ia aumentar drasticamente minha conversão. Os meus concorrentes na época não estavam fazendo isso com força, não faziam. Então acontece que isso já seria mais diferencial, é muito mais fácil a pessoa gostar de mim que apareço sempre do que o outro que só aparece produto. Então naturalmente a pessoa ia gostar mais da minha marca, ia sentir mais confiança, tá? E ela ia sentir mais em casa. Só de se sentir mais em casa, que eu não senti, cara, é uma empresa viva, tem alguém por trás, o cara mostra o rosto, só isso já aumenta drasticamente a tua taxa de conversão. Então, assim, todas as minhas empresas a gente usa pessoalização, porque não tem como fugir. Isso aqui é essencial. Ele dá para vender sem personalização? Dá para vender, mas é mais difícil, mais custoso, demora mais e eu não sou burro, tá? Vou ser sincero. Eu quero fazer um negócio que funciona, não quero fazer do meu jeito. Isso aí também podia até ser outro princípio, né? Eu quero fazer o que funciona, não do meu jeito. Então, assim, se eu vejo que o mundo funciona dessa forma, eu vou me adequar a como as coisas funcionam. Por quê? Porque vai ser mais fácil e no final, o meu objetivo final vai ser concluído muito mais rapidamente e com menos atrito, menos esforço, menos sofrimento, vamos dizer assim. Outro ponto que a gente usou muito e usa até hoje, sempre vai usar porque é o princípio do universo e sempre que a gente tiver uma prova social, né? Gente, prova social, na época que eu entregava no shopping ainda, o que eu fazia? Eu entregava o reloginho para a pessoa e falava, ô fulaninho, vamos tirar uma foto. Ô fulaninho, vamos tirar uma foto. E quando o cara não me mandava depoimento, eu ficava enchendo a paciência dele para me mandar depoimento. O tempo inteiro eu enchia, eu só tava nem aí. Falava, mano, minha meta é o depoimento, pô. Eu vendi pra esse cara vai me dar um depoimento. Eu precisava de um depoimento, por quê? Porque eu era uma marca desconhecida. Por que os outros
né? Vão confiar em mim se não tem ninguém falando bem da minha marca, só eu oferecendo um produto. Então, eu já estava tendo pessoalização, tá? Eu já estava tendo pessoalização, os negócios já eram bonitos, gerava desejo, até por isso que as pessoas chamavam. E eu tinha prova social, é óbvio que é muito mais fácil confiar, é muito mais fácil comprar, de que tem um monte de prova social. Pode olhar na Invictus, pode olhar na BH, pode olhar na Transcend. É foto com cliente, tem foto, só muda, né? Na BH, por exemplo, é gente pedindo casamento em Paris, na Veneza, na Suíça, é cliente fazendo isso. Na Invictus, a gente lá na loja física, é print, né? Aqui na Transcend, que é empresa de educação, eu fui lá, visitei um mentorado, dei uma placa de 500 mil reais de faturamento com ele, tipo, cara, é vivo, tá acontecendo, entende? Isso automaticamente, em segundos, tu printa na cabeça da tua empresa, assim, empresa confiável. Tá ali um selinho de empresa confiável. Então, assim, é muito fácil, tem poucas coisas, gatilhos, que fazem a pessoa confiar. Então, se a gente fizer isso, já tira um monte de atrito, desconfiança e medo que o cliente teria de comprar da gente. Ah, só esqueci de uma coisa. Prova social o tempo inteiro. Isso é importante. Tempo inteiro, tá? Tempo inteiro. Vamos lá. Tempo inteiro. Por quê? Porque, galera, isso aqui é nos anúncios, é novas provas sociais no tempo inteiro, é algo vivo, tempo inteiro em todo lugar. Então, assim, não é só ter, porque às vezes eu vejo gente, William, tem uma prova social. Aonde que tá a prova social? Tá lá no destaque que eu fiz há 3 semanas atrás, mas depois dos 10 destaques que eu botei novo agora, que eu tenho que rolar. Mano, é uma coisa que não tem. Se tu tem prova social, se tu tem personalização, se tu tem produto que é bonito, se tem tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês, e ninguém vê, é a mesma coisa que não existir. Não tem. A gente precisa impactar as pessoas com o que a gente tem. Então, tudo que a gente tem que mostrar para as pessoas. Perfeito? Prova social o tempo inteiro. Vamos lá, qual é o outro tópico muito importante em termos de estratégia? Funil. Funil de tráfego especificamente. Tem outros funis, mas eu vou focar nesse aqui especificamente agora. Funil de tráfego. O que é o funil de tráfego, gente? É a noção da gente saber como atrair. Aqui a gente vai atrair gente qualificada, aqui a gente atrai gente qualificada, ou seja, a gente só atrair o cliente realmente qualificado, que tem potencial de compra, não atrair qualquer pessoa. Aqui a gente gera desejo e credibilidade e a gente consegue fazer as vendas aqui no fundo de funil. Aqui seria o topo de funil, topo, aqui seria o meio, e aqui o fundo de funil. O que acontece? Fundo de funil. O que acontece? Quando o cliente, vamos supor, a gente fez um anúncio, tá? A gente fez anúncio, aí lá nós temos um produto campeão. Quando o cara entra aqui, ele já começa, tá, a ser atraído. Beleza, e através desse anúncio a gente atrai essas pessoas para o topo, começaram a me conhecer agora. Aqui no meio do funil, eu vou começar a gerar desejo, eu reforço o desejo nele com os produtos campeões de novo, esteticamente muito bonito. Eu gero credibilidade, mostrando depoimento de cliente, eu mostro minha loja física, eu mostro meus vendedores, eu mostro, né, como eu entendo do produto, eu quebro objeções, tudo isso através de anúncios, e depois eu sou, de forma muito mais direta, eu mostro o produto, oferta, condições especiais. Isso tudo ao mesmo tempo, gera leads ou potenciais clientes qualificados que sabem o que precisam saber dos meus produtos, da minha empresa, para que ela fique mais propensa a comprar, seja lá onde for que eu vá vender. Então, se eu tenho esse funil, eu garanto qualidade de lead todos os dias, eu garanto volume de leads todos os dias, eu controlo a quantidade, por consequência eu consigo escalar, entende? Então isso aqui pouquíssima gente faz e a gente faz desde sempre com as nossas empresas. Então, porque pode ser que muita pessoa até saiba de funil, mas executar que é o jogo. Saber a comunicação e ter o controle certinho de quantidade de visitas no site, de quantidade de leads no WhatsApp, no Instagram, para fazer venda. Então, funil nos deu muito controle da qualidade da demanda que a gente gera para bater as nossas metas e crescer mais rápido. Por quê? Porque a gente consegue tudo, né? Metrificar, como vocês vão ver mais para frente. Qual que é o outro tópico? É time comercial. Tem muita gente que foge de ter gente. O
que foge de ter time comercial. Mas como meu irmão sempre vendeu na rua e eu comecei a vender via WhatsApp, para mim foi muito natural, cara. Eu, na real, eu atraio gente, atendo e vendo. Ponto final. Se eu tiver 5 vendedores, eu vou vender muito mais. Eu tenho, tipo assim, hoje a gente tem vendedores, por exemplo, na Invictus, que vende mais de 100 mil reais sozinho, um vendedor, mais de 100 mil reais. Eu lembro que lá em casa, no início da empresa, a gente chegou a colocar 5 vendedores. 5 vendedores, vendiam mais de 140, 150 mil só os vendedores. Eram mal treinados, eu não sabia contratar direito, mas eram 150 mil reais mesmo eu não sabendo fazer direito. Então só isso já dá mais de 1 milhão lá, de 1 milhão por ano só com o time comercial, fora que tinha Mercado Livre, fora que já tinha o site, fora que já tinha as redes sociais, entende, gente? Então assim, tudo isso junto acumulou um faturamento muito grande e o que acontece? Time comercial, tu converte muito mais. Tu tem uma taxa de conversão muito maior. Enquanto um site pode chegar de 1, 2%, 2,5% se for muito foda, um time comercial pode chegar até 15% de conversão. Então tem muita gente que só tem site, só tem Mercado Livre, por exemplo, e não tem vendedor. E outra, não é nem questão de vendedor, eles têm atendente. O cara não vende, o cara não prospecta cliente, o cara não faz follow-up, o cara não tem cadência, o cara não tem rito de gestão, o cara não tem rotina, o cara não tem noção de como tocar aquela operação para recuperar cliente, para vender de novo para quem já comprou. Tudo isso influencia drasticamente no quanto de dinheiro que tu coloca dentro da tua empresa. E a gente tendo o funil para atrair gente qualificada e um time comercial treinado, obviamente a gente consegue vender muito e, como eu falei para vocês, naquela época nem treinado direito eu tinha, botava um monte de gente para vender e mesmo assim já vendia muito, já era o suficiente. Óbvio que depois vocês vão ver que eu fui aprimorando tudo isso. Outro ponto muito importante, site, né? A gente aprendeu a trabalhar com site. Então assim, apesar de eu ter o time comercial, eu não fiz só time comercial, eu também tenho o site. Então a gente tem mais canais de venda e com o site a gente consegue sim escalar em maior volume, inclusive a gente, além de escalar em maior volume, né, a gente consegue gerar muita demanda, né, gera muita demanda, vamos dizer assim, clientes, né, que, pedido cancelado, pedido reprovado, carrinho abandonado, o cliente que entrou no site, viu os produtos e chamou no WhatsApp, a gente gera muita demanda qualificada também para o comercial fechar. Então isso soma os faturamentos, então qual que é a moral? Apesar de eu ser muito fã de comercial, a gente não vai ficar só no comercial, a gente vai ter todas as funções e os canais de venda possíveis para extrair o máximo de valor do nosso negócio, tá? E o outro ponto também, mas que eu não ia comentar, mas eu vou deixar aqui, que é Mercado Livre. A gente vende até hoje. Mercado Livre representa muito pouco do nosso faturamento, mas é um bom canal. Eu não desconsidero ele, ele tem uma taxa maior, mas mesmo assim, para o nosso caso, faz sentido e a gente deixa. Então a gente tem time comercial, a gente tem o site, a gente tem também o Mercado Livre. Perfeito? Por último, mas não menos importante, nos termos de princípios e estratégias que a gente usa na Invictus, é, né, análise de dados. Análise. Minha letra é muito ruim, mas dá para entender, eu acho. Análise de dados. Então, qual que é a moral? Tudo que a gente faz na empresa, a gente tem que analisar qual é o volume de leads, qual que é a nossa taxa de conversão, qual que é o nosso ticket médio, né? Qual que é o nosso retorno sobre investimento em anúncio, ROAS, qual que é o nosso lucro, tudo a gente tem que tomar decisões com base em dados. William, por quê? Porque os dados são a realidade. Porque se a gente não toma decisões com base na realidade, a gente toma decisões com base em achismo. E geralmente o nosso achismo é com o nosso viés, o jeito que a gente enxerga o mundo, através da perspectiva que a gente se encontra no momento. E se a gente não enxerga o todo, né, a gente vai tomar decisões erradas. Tem pessoas que, por exemplo, até fazem análise de dados, mas só faz olhando para o site, só faz olhando para o comercial, só faz olhando para o tráfego, só faz olhando por oferta, por promoção. Só que a gente tem que olhar tudo de uma vez só, entender as relações de causa e efeito. Por exemplo, hoje a gente faz olhando o todo da empresa, olha o resultado geral, investimento total e o resultado geral, faturamento geral, ticket médio geral, taxa de conversão geral. Mas o que a gente faz? A gente quebra exatamente a jornada do clique à compra do site, a jornada do funil de vendas do comercial.
a gente tem a jornada do funil de tráfego em cada etapa do funil. Então, com isso, a gente consegue otimizar individualmente cada canal de venda, cada fonte de tráfego, tudo que é mensurável, e ajustar especificamente o que está indo bem ou mal, né? A gente consegue entender exatamente o que está acontecendo e focar no problema específico, não no, tá vendendo mal, vamos mudar tudo, que é uma coisa que eu fiz muitas vezes porque eu não tinha esses parâmetros de análise de dados. Mas a gente só conseguiu começar a escalar mesmo depois que tudo era olhado e metrificado. Agora, ainda nessa fase relacionada a Invictus em si, principalmente o início, quais que foram meus maiores desafios, né? O primeiro e maior deles, falta de conhecimento. A primeira coisa, por quê? Eu não sabia nada. Então, como eu não sabia nada, eu tinha que aprender tudo. Muitas coisas, muitos dos erros, na verdade, a maior parte deles, eu sofri por falta de conhecimento. Como que eu compensei esse desafio, né? Eu estudava o tempo inteiro. Então, tudo que eu queria fazer, site, anúncio, tudo. Eu começava a comprar curso, eu começava a pesquisar no YouTube, eu começava a ir na internet. Quando a empresa começou a dar muito certo, eu comecei a investir muito em imersão, mastermind. Até hoje, tá? Até hoje eu devo ter investido uns 700, 800 mil reais só em conhecimento. Sem exagero, sem exagero. Eu tinha assessorias, consultorias que eram 100 mil reais, né? Então, assim, a gente conseguiu matar, vamos dizer assim, esse problema aqui de falta de conhecimento com execução, então ia aprendendo com execução e com muito investimento em conhecimento. Conforme eu ganho mais dinheiro, nos primeiros anos principalmente, o que eu mais fazia era investir em conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento. Então, a gente investiu muito dinheiro em conhecimento e o desafio percebido para mim, onde o que eu mais investi tempo, foi em, né, mitigar esse gap que era não saber como fazer. Outro desafio que eu tive foi a falta de dinheiro no início, só que assim, eu vou ser bem sincero, eu nunca vi isso como um empecilho real, mas olhando para trás, eu não tinha dinheiro. Aí o que eu tinha que fazer, né? Eu sempre pensava em, com os recursos que eu tinha, o que é o máximo que eu podia fazer. Então eu não pensava em gastar muito, eu não pensava em investir muito em coisas bonitas, vamos dizer assim, para aparecer no Instagram. Eu pegava lá, eu lembro lá no início de casa, eu tinha só uma parede que era mais bonita, uma única parede, e nessa única parede a gente tinha uma maleta que tinha relógio. Nessa maleta de relógio a gente botava umas caixinhas da Invictus e eu posicionava porque tinha uma luz muito boa que a peça ficava muito bonita. Então a Jorge tirava foto especificamente nos ambientes onde ficavam bonitos. Até para a gente aparecer, eu ia muito para lugar mais externo, eu ia muito para rua, para lugar que tinha flor, árvore, para ficar mais bonito esteticamente. Isso não custava nada. Então, a falta de dinheiro eu nunca usei como desculpa, mas olhando em retrospecto para trás eu vi que eu não tinha, mas eu venci a falta de dinheiro usando os recursos que eu tinha de criatividade. Quem quer dar um jeito, essa é a pura realidade, porque eu nem pensava que a falta de dinheiro é um empecilho. Nem pensava nisso, eu só olhava para os recursos que eu tinha e fazia o melhor que dava, entende? Então isso não era uma coisa que me diminuía, entende? E outro desafio, né? E outro desafio que para mim era muito grande era a questão de previsibilidade, né? Previsibilidade. Então eu queria ter uma certa previsibilidade, saber para onde ia. E aí o que acontece? A análise de dados, né? Analisando os números do meu negócio, mais pé no chão, eu consegui, né, começar a prever. Então eu mitiguei esse desafio de previsibilidade com a análise dos dados. Quando eu comecei a aprender a ler os dados, eu comecei a ter mais previsibilidade, porque os dados nada mais são do que a realidade. E eu entendendo o que é real, consigo criar bons planos. Perfeito? Então esse que é o ponto. Que aí a maioria dos teus medos vão sendo mitigados e foi assim que eu venci os meus nessa época. Perfeito. Agora a Transcend. A Transcend, como é que ela nasceu? Eu lembro que no final de 2020, mais ou menos, a Invictus já estava faturando ali seus 400 mil por aí. E eu lembro que ela estava faturando sem depender de mim. Eu já tinha focado na gestão, ela já estava
ela já estava tudo funcionando, não dependia de mim. E aquilo ali estava funcionando sem, tipo assim, sem a minha interação direta, né, no operacional principalmente. E isso eu lembro que me causou um certo desânimo, um desconforto. Eu estava meio frustrado, eu estava triste. Porque assim, eu estava com 20 e pouco, sei lá, 24, 23, não sei exatamente agora. E eu tava, cara, será que a vida é só isso? Sinceramente, eu tava pensando nisso. Será que a vida é só isso? Porque eu nunca fui movido por dinheiro. Quando eu comecei a Invictus, eu queria ganhar 3 mil, né? Olha só, a minha pretensão de ganho era 3 mil reais. E aí, eu tava em busca de sentido. Porque lembra que eu falei lá no início que eu não queria ser normal? Começou falando que eu não queria ser normal. Eu tava com aquele mesmo sentimento antes da Invictus, eu tava com a Invictus já faturando muito bem. Eu queria achar um sentido. E aí, olhando para trás, eu vejo que sempre que eu aprendi alguma coisa, eu já logo ia ensinar para o pessoal, e era uma das coisas que mais me dava prazer. Era ver, tipo assim, ver a coisa dando certo, o negócio dando certo, tipo assim, putz, eu criei isso, e isso que não existia começou a existir, começou a dar resultado, e também compartilhar as ideias, ensinar o pessoal, ver a galera melhorando tanto em termos de qualidade de vida, né, financeiramente, como seres humanos, como caráter, porque conhecimento, educação transforma, ela transformou minha vida, e olhando em retrospectiva, isso me fez me fazer muito feliz ensinar. E óbvio, olhando o mercado em volta de educação e tal, veio a ideia da Transcend, que era para ajudar donos de e-commerce a transcender seus faturamentos através de cursos, né, mentorias, consultorias, assessoria. Né? Então vem o viés de educação e serviço. Hoje a gente tem vários produtos nesses, né, várias dessas soluções, conta com mais de 4 mil alunos e a gente tem centenas de depoimentos. Então a gente tem muita gente que transformou a vida através da Transcend e isso me deixa muito realizado e é o que eu realmente amo fazer, sinceramente, é ensinar. Então até por isso que a gente está aqui há nem sei quantos minutos, sei lá, meia hora, 40 minutos ou mais que isso. Mas qual que é a moral? Nasceu a Transcend aí. Agora em relação à Transcend, que também já faturou alguns milhões, vamos dizer assim, não pode revelar ao público ainda porque a gente vai abrir para a Bolsa de Valores. Eu vejo que o pessoal acha que é muito fácil, a questão de uma empresa vende curso, vende educação. Não, na real, para mim, pelo menos, foi muito mais difícil do que a Invictus em si. Foi um negócio meio de propósito, né? Foi um negócio muito em questão de querer fazer dar certo, de propósito, sabe? De sentido, de significado, do que só dinheiro. E foi muito difícil. O meu esforço para fazer a Transcend dar certo, em percepção, foi muito maior do que a Invictus. Eu não sei se é por causa do modelo de negócio em si ou porque eu estava com muito mais aquela empolgação de algo novo na época da Invictus e na Transcend foi muito mais no sentido, cara, isso é o certo a ser feito, sabe? Então é uma diferença. Tem uma diferença, foi diferente para mim, foi muito mais difícil. Mas vamos lá, quais foram os princípios que eu usei na Transcend em questão de comportamento para dar certo? Para vocês terem noção, tipo assim, no primeiro ano da Transcend, foi lá por 2021, a gente não sabia nada de curso, de serviço, a comunicação mudou tudo. Eu entrei achando, né? Eu entrei achando, não, pô, eu fiz a Invictus dar certo, eu vou fazer a Transcend, vai ser a mesma coisa. Não, mudou tudo. A comunicação mudou. Só foi ficando parecido depois que eu entendi mais aprofundadamente. Então, no primeiro ano, primeiro ano inteiro, assim, eu não tive lucro. Primeiro ano eu não tive lucro na Transcend e eu investi muito em educação. Só nesse ano foi uns 500 mil reais em várias coisas para entender como esse universo de serviço, de treinamento, de curso funcionava. Então eu me desenvolvi muito. Então assim, nessa época, como eu já tinha dinheiro, né, dinheiro não foi o problema, mas o princípio foi eu ter paciência e realmente querer fazer dar certo. Um investimento mais de longo prazo. Na Invictus foi mais de curto prazo, porque eu já, tenho um produto, vendo, já vejo o dinheiro na hora. Aqui não, foi uma jornada de desenvolvimento até de mim como pessoa e também de aprofundar, entender como esse mercado funcionava, porque eu realmente não sabia nada e ainda eu tenho muito a aprender. Outro princípio de comportamento que me fez perseverar, né, foi eu saber, né, que o conhecimento podia, vou botar aqui só para ajudar. O que é isso? Eu tinha clareza que esse conhecimento realmente podia ajudar
as pessoas. E eu queria, e eu sinto, né, hoje é muito claro assim, o sentimento de realização, de sentido, de propósito, quando eu vejo os depoimentos, quando eu vejo vidas sendo mudadas. E não só a vida, nem só de mentorados e de clientes, mas também das pessoas dentro da empresa, que é através da educação. O meu jogo é educação, gente. Então, assim, só que para fazer a educação atingir mais pessoas, eu tenho que saber estratégia, eu tenho que ser bom em divulgar essa educação de um jeito que seja atrativo, de um jeito que realmente eduque, de um jeito que gere resultado. E isso demanda diversas habilidades que eu não sabia. Então, assim, o que se segurou eu perseverar com a Transcend, mesmo eu podendo ficar quietinho lá na Invictus e ficar só ganhando meu dinheiro de boca fechada, nem aparecer no Instagram, que eu também é outra coisa que eu não gostava de ficar falando, aparecendo. Muito tempo eu demorei até para fazer o que eu estou fazendo, justamente porque eu não gostava dessa questão de ostentação, de mostrar, não me atraía, mas eu vi que isso ajuda. Como é que eu vou fazer a pessoa aprender se eu não estou botando a cara e mostrando como é que faz? Não faz sentido, entende? Então, na minha percepção, a minha história já inspirar as pessoas e o conhecimento que eu tenho que mudou a minha vida poderia mudar a vida de mais gente através de um negócio que eu ia conseguir impactar cada vez mais. Óbvio que eu vou ganhar dinheiro com o negócio, é óbvio que eu vou enriquecer cada vez mais com o negócio, só que eu vejo sentido em tudo que se faz, tanto para dentro da empresa, para a família de quem está junto comigo, como para fora. Então, para mim, está perfeito, todo mundo está vendo sentido, está dedicando tempo em algo que é relevante e está todo mundo ganhando dinheiro, está ótimo, perfeito, entendeu? Outro princípio foi o mesmo que eu usei lá na Invictus, que era curiosidade, né? Não vou escrever de novo aqui, mas é curiosidade, racionalidade e fé. Então, a mesma coisa, se alguém conseguiu criar uma empresa de educação, se alguém tem um negócio que é grande nesse ramo que eu quero, eu também vou conseguir. Basta eu entender como é que funciona, como é que faz. Então, esse mesmo princípio de curiosidade, de racionalidade, no sentido, cara, se alguém fez, eu também posso, eu também apliquei na mesma coisa na Transcend. E aí, com o tempo, como eu falei para vocês, uma coisa que eu achava porque era um campo novo, um jeito novo, produto novo, com o tempo eu vi que era a mesma coisa, só mudava a comunicação, a forma de atrair, gerar desejo e fazer o fechamento, entendeu? Então, assim, é a mesma coisa, só que com nuances de comunicação que faziam ser diferente. E uma coisa que me ajudou muito nessa questão da Transcend foi a revenda da Invictus, porque a revenda, eu entendi que a revenda, a gente não vende joias na revenda, a gente vende uma oportunidade de renda extra, a gente vende dinheiro. E quando a gente vende dinheiro, a comunicação é totalmente diferente e o cliente é diferente. Às vezes, o cara que vende a joia na revenda não é o mesmo que usa. Mas esse cara, ele quer ganhar dinheiro e enxerga as joias como um mecanismo para ganhar dinheiro. Então, essa percepção me ajudou muito também na comunicação em relação aos produtos que a gente tem dentro da Transcend. Outro princípio que se repetiu, o princípio de comportamento, é a parte da venda é um processo. Então, se a venda é um processo, eu precisava redescobrir qual é o processo dentro da Transcend, assim como eu faço na Invictus, como é que era na Transcend. Então, por que eu estou falando isso e abrindo isso, gente? Porque as pessoas acham que a vida é um morango, entendeu? Que tudo é muito fácil, que tudo é do dia para a noite. Não é. Fiz milhões, mas isso teve que ter muita dedicação, muita obsessão para fazer dar certo, entende? Então, não é do dia para a noite. Então, os mesmos princípios que eu usei lá na Invictus, eu tive que fazer de novo para reaprender uma nova habilidade que eu não tinha, uma nova visão que eu não tinha. Então, isso também, o fato desse processo de evolução me incentiva muito, me aprimora muito, me motiva demais. Porque esse desenvolvimento, essa questão cara, eu preciso me esforçar, eu me sacrifico para ter um bem maior depois, é uma coisa que me atrai muito. E isso eu trago muito para a cultura da minha empresa, até para os colaboradores. Isso traz resultados muito grandes na vida, não só na vida profissional, mas como na pessoal, porque tudo tem que ser cultivado, tudo tem que ser trabalhado, um relacionamento entre pai e mãe, né? Um relacionamento entre filho e mãe, filho e pai, entre relacionamento, marido e mulher, tudo exige esforço. A vida é sacrifício, a vida é esforço, a vida é uma luta, nada é um morango, nada acontece por acaso. Tudo que é bom, ele tem que ser ordenado, alguém tem que cuidar, alguém tem que cultivar. Então esse tipo de coisa aprimorou muito, né, o William como pessoa. E isso é uma coisa que eu tento levar, né, junto com meus conteúdos de ganhar mais dinheiro através de e-commerce, através de empresas, mas esses conselhos, porque eu vejo que essa filosofia te ajuda não só nos negócios, mas como na vida, para ser um ser humano mais competente e mais capaz.
Então, o mesmo princípio de curiosidade, racionalização e fé, eu usei tanto na Invictus quanto na Transcend para atingir esses milhões. Agora, a questão dos princípios que a gente usou na estratégia, né, da Transcend. Vocês vão ver que muita coisa se repete, mas justamente porque é por isso que são princípios e por isso que esse vídeo tem tanto valor, porque isso se replica em qualquer negócio. E tendo esse entendimento dos princípios e dos fundamentos que fazem o negócio funcionar, foi o que me permitiu ter 3 negócios até os 26 anos, né, antes dos 26 anos, milionários, sendo que em termos de tempo de empresa deu 5, 6 anos para fazer isso. É muito rápido, gente, muito rápido. Mas o que foi, né, determinante foi esses princípios. Vamos lá. Então, assim, a primeira coisa é nicho, né? A gente tem um nicho muito específico dentro da Transcend. Então, eu não é tipo assim e-commerce em geral, né? Eu não falo sobre tudo sobre e-commerce. Eu falo sobre criação de funil de vendas para e-commerce. Não tem ninguém com esse posicionamento, ou seja, só o William Oliveira no Brasil fala especificamente sobre funil de vendas para e-commerce e tudo que engloba nisso. Por quê? Porque, primeiramente, eu acredito que foi isso, né, essa visão que me permitiu escalar tão rápido os negócios e replicar em outras empresas. Então, funil de vendas a gente usa em todas as empresas, na Transcend, na BH, na Invictus. Então, assim, ser percebido de forma única e diferente é, sim, né, na internet, um jeito da sua comunicação chegar nas pessoas e eles te verem de forma diferente, não ser só mais um. Mas para mim foi muito natural ser funil de vendas para e-commerce. Foi muito natural, por quê? Porque eu só vivia falando disso dentro da empresa. Então, basicamente, tudo que a gente fazia era em volta disso. Então, esse posicionamento acaba que facilitou a minha comunicação. Outro ponto na Transcend que me ajudou muito, realmente ter resultado. Então tem gente que fala assim, como é que eu vou ter autoridade? Como é que eu vou fazer? Cara, seja bom no que tu faz que tu vai ser autoridade. Seja autoridade que tu vai ser autoridade. Então, tem muita gente que fala, eu vejo muita verdade no que o William fala. É porque é verdade, é porque eu falo o que eu faço. Então acaba exatamente esse vídeo, falando como que eu fiz tal coisa. Então como eu fiz tal coisa, né, em termos de como eu fiz 3 empresas milionárias, né, até os 26 anos, hoje eu tô com 27, tá, gente? Mas já eram as 3 milionárias quando eu tinha 26. Então, para o vídeo ficar mais bonito, né? A gente fez isso. Eu tô rindo aqui, gente, porque o Felipe aqui é o contra-regra. Ele tá só aprovando ou desaprovando o que eu falo aqui. Positivo ou negativo? E aí, tendo o resultado, fica mais fácil. Eu tive muita dificuldade até em mostrar os resultados. Porque eu sou na minha, entendeu? Eu sou uma pessoa que, se fosse resumir, é o William na dele, porque eu não fico falando das coisas, não fico vomitando regra, vomitando troféu, vomitando resultado para dizer que eu tenho resultado. Eu preciso enxergar sentido nas coisas. Então, se eu não visse que tinha sentido eu fazer esse vídeo falando que eu fiz tal coisa, eu não teria feito. Então, para mim, tem que ter sentido, porque assim eu fico em paz. Não é mostrar resultados por mostrar. Então, eu até vendi muito menos no início que eu poderia vender, porque eu não mostrava muito o que eu fazia, né? Não mostrava muito os nossos resultados. Então, acontece que eu ter genuinamente resultado me ajudou muito, porque fica fácil as pessoas acreditarem, entendeu? Outro ponto que ajudou demais, gente, foi ter prova social, né? Prova social. Se vocês forem ver lá nos meus destaques do Instagram, né? Principalmente era a rede social que a gente mais usava, o Instagram, a gente tem centenas de depoimentos de cliente, prova social, mostrando que funciona, porque a pessoa é a mesma coisa, lá na Invictus, prova social, clientes dizendo que é bom. Aqui na Transcend, mesma coisa, prova social, né? Os alunos dizendo que é bom. Então isso tudo faz com que as pessoas que vejam tenham mais confiança no que a gente está fazendo. Então o que eu achei tão legal nesse vídeo é que muita coisa se repete em todas as empresas e é por isso que é replicável, porque os mesmos princípios que a gente usa em uma, a gente usa na outra e usa na outra também. E por isso que o processo, né, ele é replicável, porque o processo independe de quem o faz. E isso é uma crença que eu tenho certeza, se só essa crença sair na cabeça de vocês vão enxergar as coisas de uma forma muito diferente e com uma forma muito mais competitiva, com uma forma muito mais realista do que vocês realmente podem fazer, não só o que vocês acham que podem fazer,
que é muito diferente. Outro ponto muito importante que a gente notou na Transcend foi conteúdo gratuito, exatamente como esse aqui. Por quê, gente? O conteúdo gratuito, ele é uma amostra grátis, é um princípio universal que funciona há 100 anos, é a amostra do queijo que te dão, né? Quando tu tá passando em alguma feira, alguma coisa, tu prova, tu sentiu o gosto, viu que é bom, tu fica muito mais propenso a comprar. Então, quando a gente bota conteúdo gratuito, as pessoas veem, cara, realmente, o que esse cara tá falando faz sentido, realmente, ele consegue, né, ter o resultado, realmente, as pessoas estão tendo um resultado com o que ele está falando, é lógico que ele está falando. Então, acaba que o conteúdo gratuito é a primeira impressão que as pessoas têm sobre o teu negócio, sobre o teu produto. E isso funciona também demais em varejo. Por exemplo, ontem eu estava falando com uma mentorada e ela tem uma estratégia que sozinha gera mais de 80 mil, de 60 a 80 mil reais de faturamento para ela, que ela falou que é a bolsinha delivery. O que é essa bolsa delivery? É uma bolsa onde ela manda ali 10 a 12 modelos de roupa para as clientes provarem em casa. O motoboy passa 2 dias depois e busca, mas geralmente a taxa de conversão é extremamente alta, o ticket médio é muito alto. E isso ela nem divulga direito, está saindo ali a 60, 80 mil. Então ontem a gente já criou uma estratégia para divulgar mais isso e aumentar esse canal de venda de forma específica, individualizada, através de um funil para eles. Entende a lógica que eu já uso nos negócios, até dos mentorados? Então isso é muito importante, que o nosso conteúdo gratuito é como se fosse a amostra grátis. Então, obviamente que as pessoas vêem mais, não precisam pagar nada, sente que é bom, entram e compram os outros produtos depois. Outra coisa também que é muito importante, né, é a gente ter produtos baratos, né? Então a gente tem produtos baratos de entrada que são muito bons, não é porque são baratos que são ruins. Inclusive muitos depoimentos desses baratos, a gente tem conteúdos, por exemplo, de R$99, que uma estratégia que a gente gera mais de 30, 40 mil na empresa. Então é absurdo. Stories explosivos, por exemplo, né? Tem o método CV também que ainda está muito barato, mas qual que é a moral? A moral é uma barreira de entrada baixa também para a pessoa entender como é que funciona o produto. Ela entendendo como funciona, ela gera mais confiança. Porque qual é o jogo, gente, de qualquer empresa? O jogo de qualquer empresa é confiança. Então, assim, tu não basta tu ser confiável, tem que ser percebido como confiável, teus clientes têm que te ver de forma genuinamente confiável, confiando na tua metodologia, confiando no teu produto. Isso para qualquer tipo de negócio. Confiança é o jogo. Então, acaba que tu bota um produto barato, a barreira de entrada é baixa, mais gente entra, mais gente te conhece. E se tiver outros produtos depois, é mais provável que eles consigam ascender e comprar produtos mais caros ou comprar mais vezes o mesmo produto. Outro tópico que foi extremamente importante para o sucesso da Transcend foi, né, a gente ouvir os clientes, ouvir os alunos. Então, assim, o que a gente via? Muita gente começou a pedir para a gente, né, mentorias, programas de mastermind, começou a pedir assessoria, se a gente sabia indicar alguém para fazer o tráfego. Então, assim, a gente criou a mentoria, que é um programa de acompanhamento de 12 meses, que a gente consegue, de fato, olhar para dentro do negócio da pessoa, criar planos personalizados e acompanhar mensalmente e dando feedback mensal, tendo acesso a mim e todo o meu time de todas as minhas empresas. Então isso vale demais e a gente só criou porque os clientes começaram a pedir para a gente, os alunos começaram a pedir para a gente. Então isso foi muito bom. Outro ponto que a gente ouviu o cliente foi a assessoria de tráfego. Então hoje a gente formou times, né, com o meu gestor que já faturou mais de 5 milhões, ele está encabeçando essa operação da empresa, que a gente faz o tráfego pago específico para e-commerce da mesma forma que a gente faz na nossa empresa para os nossos clientes. Então a gente ouviu os clientes, a gente ouviu as dores que eles tinham e foi criando soluções para que eles, né, tivessem algo que eles já queriam porque confiavam na gente. Então acaba que nessa parte foi mais simples no sentido de atender o pedido, mas obviamente a gente tinha todo o know-how e a gente estudou demais, se capacitou demais para poder oferecer isso em escala. Outro princípio da parte da estratégia da Transcend que deu muito certo e também abriu precedentes para noções que eu fui usar no futuro com a BH foi ter um time comercial mais robusto, um time comercial que não só, né, sabia vender tickets de baixo valor, mas também de alto valor. Então é uma visão comercial bem mais complexa, com um time de pré-vendas. Então são duas partes, o pré-vendas ele qualifica, faz a qualificação dos leads, e o comercial de especialistas e consultores
ele faz o fechamento e acompanhamento até a conclusão de compra do cliente, porque quanto mais complexo é um produto, quanto mais caro e mais alto é o ticket, maior é o ciclo de venda. Um ciclo de venda de uma venda normal, de um ticket de R$200 e tal, pode chegar de 0 a 7 dias, né? De 0 a 7 dias. Agora, de um ticket maior, de 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, pode chegar a 30 dias, 45, até 5 meses. Então, se a gente não tem um time comercial muito bem treinado, desenvolvido e consciente de como fazer os processos comerciais para conduzir o cliente até a venda, a gente vai perder venda demais. Então, na Transcend, um baita de um diferencial que a gente comentou. Outro ponto que se repetiu na Invictus e também na Transcend é análise de dados. Então, assim, não tem como a gente ter um resultado previsível se primeiro a gente não entende a jornada que o cliente passa até comprar. Por exemplo, ela entrou no nosso Instagram, ela entrou no nosso site, ela cadastrou ali, colocou o produto no carrinho, botou os dados de pagamento, comprou. Cada parte desse processo de venda vai ter um percentual de perda. A gente tendo metrificado esse percentual de perda em cada área, tendo parâmetros de saber o que é uma taxa de conversão saudável, o que é uma reunião para uma venda, né? E a taxa de conversão saudável em relação de quantidade de reuniões para vendas, quantidade de leads para vendas, a gente consegue otimizando cada etapa e tendo mais previsibilidade nas nossas vendas. Porque o problema de qualquer negócio que não escala, que não tem previsibilidade, constância e crescimento é porque as pessoas não sabem o que fazer. E o não saber vem pela falta dos números, porque sem os números a gente não entende a realidade do negócio. E só entendendo a realidade a gente vai criar ações reais que de fato vão ser capazes de trazer o resultado que a gente quer. Então, análise de dados hoje com a internet, com e-commerce, com sites, com planilha, gente, não tem mais desculpa hoje em dia para a gente ter uma empresa e gerenciar ela no escuro. É impossível fazer isso de forma eficiente, sem números. Agora, pessoal, a gente vai para os maiores desafios percebidos da Transcend. O primeiro, né, é que acabou nossas canetas, então não tem mais como escrever. E eu agora vou pedir auxílio para o editor, né, colocar aqui para a gente que está escrito, mas agora é desafios percebidos. Então, a primeira coisa, eu vou só botar aqui como parâmetro, seria a comunicação. A primeira coisa que eu tive de desafio em relação a Invictus, por exemplo, que eu percebi, provavelmente, galera, o que acontece? Por que eu falei desafios percebidos? Que eu mais senti desafiador nessa fase, né? Pode ter gente que quer encontrar outros desafios se passassem pela mesma situação que eu, né? Então, isso o que eu percebi é mais a questão da comunicação. Por quê? Porque uma joia, quando eu vou vender uma joia, a estética do produto por si só já qualifica o público, né? Só o visual. Então, todo produto de moda, todo produto que tem esse apelo visual, apelo à estética, que tem a ver com um pouco da vaidade da pessoa, para te tornar mais bonita, com beleza, vai ter sim um apelo estético e a comunicação mais simples, porque uma simples foto, um simples vídeo já atrai o público qualificado. Agora, quando a gente está vendendo informação, essa informação é abstrata. E como então a gente consegue concretizar essa informação para atrair gente qualificada? Então esse foi o maior desafio que eu tive. E uma coisa que eu aprendi muito grande é que elementos que o teu cliente usa no dia a dia ou o ambiente que ele se encontra no dia a dia podem atrair. Exemplo, quando eu mostro um monte de caixas, né, um monte de caixas sendo enviadas, quem é um dono de e-commerce vai se identificar com isso porque ele vende através de caixas. Então, esse ambiente consegue tornar algo que era abstrato em concreto. E quanto mais concreto é uma informação, mais fácil o entendimento da pessoa. Então, quando eu mostro, você que é dono de e-commerce, e eu mostro as caixas, por exemplo, eu comunico melhor. Na revenda também, na revenda da Invictus, a comunicação foi um desafio que eu acho que me preparou um pouco para a parte da Transcend, porque como eu vendo dinheiro, eu vendo renda extra, não vendo só a joia, eu tive que aprender a comunicar com quem eu queria. Então a gente pode se comunicar com a situação, ou seja, se você está buscando uma renda extra, eu posso me comunicar com
um evento cotidiano, um problema cotidiano dessa pessoa. Se você está tentando vender as suas semijoias e não consegue vender, isso tudo junto, né, facilita o entendimento de quem vê. Então, se eu misturo a comunicação falada, né, com a comunicação visual, eu tenho um criativo ou uma forma de ser percebido mais concreta, mais fácil pelo cliente que está do outro lado da telinha, vamos dizer assim, do Instagram, do Facebook. E isso torna a tua mensagem mais ouvida, porque não adianta ter o melhor produto do mundo, não adianta tu ser o melhor do mundo que tu faz se ninguém te percebe como o melhor, se ninguém te enxerga como o melhor, ou pelo menos se te enxerga como alguém capaz de solucionar o problema dele. Outro maior desafio que eu tive foi o entendimento do modelo de negócio, galera, porque educação é muito amplo, né? A gente pode trabalhar com cursos, a gente pode trabalhar com formações profissionais, a gente pode trabalhar com cursos para dono de e-commerce, a gente pode trabalhar com formações de uma função dentro de e-commerce, a gente pode trabalhar com tem o serviço, né? Também o serviço tem relação com educação, enquanto tu presta um serviço também consegue plugar a educação. Então, para mim, um desafio percebido foi entender desse mar de possibilidades qual que eu ia mais focar. Então, a gente começou pela parte de educação, só cursos, né? Depois a gente já misturou com serviço, cursos, mentorias, consultorias e agora assessoria. Então, a gente ainda está expandindo, tem muitas coisas, mas ter esse entendimento do modelo de negócio é algo que, com o tempo, eu acredito que vai ficar mais claro, até porque a gente está criando vários braços entre educação e serviço, né? Então a gente mistura, só que mesmo nos serviços que a gente presta, como a mentoria, como a assessoria, tem muita educação envolvida, porque é minha natureza, vamos dizer assim, é o que eu enxergo que faz mais sentido. Então tudo que eu faço tem educação, até mesmo na Invictus, até mesmo na BH, a educação é muito forte, a educação para dentro da empresa, né? Para os líderes, para os gestores, e também a educação com os clientes, para ensinar, por exemplo, os revendedores da Invictus como vender, como eles vão ter mais sucesso, porque eu sei que se as pessoas têm mais sucesso lá na ponta, eles voltam de novo e compram mais, porque se eles pegam uma peça e não conseguem vender, então parou, não tem como, tipo, vocês não vão voltar a comprar. Então o jogo é ganha-ganha, e eu vejo que a educação tem um poder muito grande de ser disseminada em todas as partes da empresa, e sempre vão ter esse viés. Então, meu desafio foi o entendimento de modelo de negócio. O que deixou mais claro para mim foi ter vários benchmarks, ou seja, eu ter exemplos a seguir, ver, olhar para outras empresas maiores, entender que modelos que funcionam. Então, se tu tem muita dúvida de modelos de negócio, entenda e veja empresas que já fazem o que você quer fazer, e entenda que dentro da sua possibilidade, dos teus recursos atuais, o que tu pode começar a fazer. E depois, quanto mais dinheiro, quanto mais faturamento, tu consegue criar e ter, né, modelos cada vez mais complexos. Agora a terceira empresa, que é a BH Diamonds. A BH veio num momento bem legal. Eu não queria entrar em nenhum outro negócio, estava focado já na Transcend, na Invictus, já estava com esses dois negócios rodando. Mas, né, o meu sócio, ele veio falar comigo 1 ano, 2 anos antes de eu começar efetivamente a BH junto com ele, né, junto com eles, porque quem me apresentou foi o meu irmão. Meu irmão me apresentou esse sócio, ele me mostrou sobre o quanto ele sabia sobre essas joias preciosas e tudo mais, mas ainda não era diamante. Depois de 1 ano, ele me apresentou essa ideia dos diamantes, a empresa já estava dando certo resultado, né, vendendo ali, já tinha vendido algumas peças pela internet, mesmo com uma estratégia não tão adequada, vamos dizer assim. Então, olhando isso, eu vi que tinha um grande potencial de crescimento nesse negócio de diamante e a gente foi aprofundar. Aprofundando, a gente viu que tinha uma modalidade chamada bespoke, né? São diamantes sob medida, é como se fosse um alfaiate, né, de diamante. A gente faz sob medida aquele diamante para a pessoa e isso é um modelo de entrega, né, um modelo de vender diamantes mais conhecido em Londres, que é a pessoa entende a história do cliente, um especialista em joalheria ajuda o cliente a escolher as gemas, a pureza da pedra, o design, para tudo, né, fazer uma peça única. E essa peça única, além de ser totalmente personalizada, ela também geralmente é mais barata do que os grandes varejistas de diamante, né? Varejistas porque grandes empresas de diamante têm estoques muito grandes e por conta disso eles cobram um preço muito mais caro e às vezes por uma pureza de diamantes, né, uma qualidade, uma nitidez, uma limpeza do diamante menor, porque quanto mais claro
é o diamante, quanto menos sinais ele tem, quanto menos inserções ele tem, mais valioso ele é, maior é a pureza. Então, vendo esse amadorismo que estava o contexto da empresa, com o potencial e diferencial que era ter acesso ao diamante, ter acesso a essa informação de fazer, eu vim para estruturar a parte de vendas. E em menos de um ano, a gente já conseguiu faturar mais de 1 milhão com a empresa, bem mais de 1 milhão, menos de um ano. E como que eu fiz isso? Eu simplesmente peguei todo o conhecimento que eu já tinha e criei o time para fazer o que eu já sabia que deveria ser feito. Então, nesse caso da BH, foi o fato de, eu sei que um diamante é um negócio que mundialmente é conhecido, sempre existiu, sempre vai existir, e a gente tinha na mão um poder de fazer algo diferente, que praticamente ninguém faz no Brasil. Obviamente, é um negócio com muito potencial de crescimento. Então, a gente entrou, eu montei o time, né, trouxe os líderes para tocar a operação, e hoje a BH também já é uma empresa milionária que não depende de mim para funcionar. E por que ela é milionária, William? Porque assim, a gente tem um ticket muito maior. Então, diferente das outras empresas, a gente dá um atendimento muito mais consultivo. Então, a gente usa, né, a internet para gerar demanda qualificada. A gente tem um time especializado em joalheria para dar consultoria para esses clientes. E a gente cria projetos em 3D para essas pessoas, exatamente como projetistas de imóveis, por exemplo. Vai fazer o teu projeto de interiores, a gente entende o contexto, cria todos os móveis, apresenta o projeto, faz o fechamento. Então é uma venda muito mais complexa, então isso já é um diferencial também, além do diamante em si ser muito difícil de se conseguir e também a estrutura de venda tem que passar muita credibilidade, poucas pessoas fazem, então a gente tem um diferencial bem grande nesse contexto e por isso a gente consegue entregar uma experiência única e ter esse diferencial claro e vender joias de 20, 30, 50, 100 mil reais através da internet. Hoje a gente está com showrooms em Balneário, a gente está indo para São Paulo também, só o começo, empresa muito novinha, né, nesse contexto, mas apesar de ser nova, meu sócio já tinha mais de 10 anos de experiência nesse ramo, a gente conseguiu criar um diferencial e por isso que eu entrei no negócio. E quais foram os princípios que fizeram dar certo no contexto da BH? A primeira coisa é que assim, eu olhei para os números do negócio e não para a opinião dos outros, porque se eu fosse perguntar até para gente que já está bem escalada, né, e porque eu falei depois, né, eu falei depois que eu fiz. Depois que eu fiz, eu falei, cara, tu consegue vender diamante pela internet? Sim, consigo vender diamante pela internet. E eu acho que uma coisa muito boa que eu fiz foi olhar os números do negócio e não a opinião dos outros, porque qual que foi o meu racional? Se eu vi que mesmo sem muita estratégia, da forma que eles estavam fazendo, né, já estava dando certo, eu pensei, cara, se eu implementar os mesmos processos que eu faço na Transcend, na Invictus aqui, adaptado a um modelo, né, para venda de diamantes, eu acredito que vai dar bom. E a gente validou isso e foi dando bom até o ponto, como eu falei para vocês, consegui vender, né, tickets de até mais de 100 mil reais através da internet. Claro que tudo que funciona faz sentido, nada que funciona não faz sentido. A gente tem um produto diferenciado, a gente tem uma vantagem, um diferencial competitivo claro e sabendo expor isso em volume, obviamente a gente ia conseguir fazer. É racional agora que dá certo, mas para as pessoas de fora, ninguém acreditava que isso ia dar bom. Outro ponto é que eu não me importei muito na questão da dificuldade, né? Porque nessa fase mais madura, eu entendo que a dificuldade ela cria diferenciais competitivos e barreiras de entrada. Então, quanto mais difícil é algo que eu faço, menos pessoas vão poder competir com o que eu faço. Então, isso é uma verdade absoluta, é realidade. Tem gente que não gosta de aceitar esse tipo de coisa, mas essa é real. Quanto mais difícil, menos gente fazendo. E quanto menos gente fazendo, né, maior o mercado que eu posso atender, porque eu crio um diferencial competitivo. Então, esse tipo de pensamento, de princípio que deu certo em relação ao comportamento, foi o que fez, porque eu não senti que era muito difícil, eu senti que era possível, só que a dificuldade é algo normal. Pô, se eu quero ter uma empresa de diamantes, é natural que todo mundo envolvido vai ter que ser muito mais capacitado, que o nosso processo consultivo vai ter que ser excelente, a gente não pode criar gaps ou falhas de comunicação porque é diamante, o público é extremamente mais exigente. Então nessa fase, como eu já estava com mais experiência, vendo os tickets que a gente estava vendendo também na Transcend, eu vi que era só adaptar os mesmos princípios, os mesmos processos às nuances do negócio de diamante, que ia dar muito bom. Então aqui eu já estava com a visão de, cara, quanto mais difícil, melhor, né? Porque se o negócio não tem muito diferencial competitivo,
menor é a barreira de entrada, mais concorrente vai ter e geralmente mais por preço vai ter que lutar. Então nessa visão de mercado foi por isso que deu bom assim. Então porque tem muita gente que também faz diamante só que só vende os mais baratos, não vende os mais caros, né? Então a gente encarou isso sabendo que era difícil e foi muito difícil de validar certinho para escalar, mas faz parte do negócio. Se é o que a gente queria, era necessário que isso acontecesse, né? Então, uma coisa bem clara para mim, cara, beleza, eu quero ser milionário, eu quero ter um negócio que gera impacto, eu quero ter um negócio muito grande. Beleza, então tu vai ter que pagar o preço para isso, porque nem todo mundo vai conseguir. Então, se realmente é o que você quer fazer, a dificuldade não pode ser um empecilho, porque isso é natural que seja difícil, né? Faz parte de ser difícil. E é até bom que seja difícil, porque se tu conseguiu executar aquilo com excelência, tu cria um diferencial e é justificado que tu tenha mais resultado que a média. Agora, em termos de estratégia, né? Eu falei dos princípios em termos de comportamento, como eu fiz nos outros, agora em termos de estratégia, né? Qual que é os diferenciais, né? De novo, o que aparece em todos foi a questão de nicho, né? E diferenciação. Nicho de mercado, que é, beleza, diamantes, tem várias pessoas que vendem diamantes naturais, né? Tem várias empresas gigantescas, inclusive bilionárias, que fazem isso. Só que qual que foi o segmento que a gente pegou? A gente pegou um diferencial que é o modelo bespoke, que a gente oferece algo diferente, né? Uma experiência diferente, mais consultiva, porque muitas pessoas vão lá, gastam 20, 30, 50 mil e são tratados como pessoas que compram qualquer outro tipo de produto mais barato. Por quê? Porque as marcas são extremamente grandes, robustas, as pessoas já acreditam, já tem influenciadores ali mundiais fazendo esse marketing, então acaba que as pessoas realmente já confiam mais, então por isso elas compram, mas de modo mais varejo. E quais são os diferenciais? A gente consegue ter um preço menor do que essas grandes marcas, com uma qualidade maior e dando atendimento melhor. Então não tem por que a pessoa não escolher comprar da BH Diamonds, porque a nossa oferta como um todo é muito melhor. Então faz sentido, quando a gente consegue a confiança da pessoa, ela escolher comprar da gente. Entende? Então, assim, o principal fator que deu o pontapé e que eu analisei também para ser sócio era esse diferencial competitivo que a gente conseguiu construir. Outro ponto é que a gente construiu um time comercial, né, com pessoas especializadas em joalheria. Então, assim, é um time mais de, não com viés tão comercial, mas de consultor, entendendo o que o cliente realmente quer e conduzindo ele até a melhor compra possível para ele. Porque já que a nossa oferta é naturalmente melhor, o nosso trabalho é realmente entender a fundo a pessoa, entender o contexto, o sonho dela, o que ela quer transmitir, né? Como que a joia se vai ser para ela, ou se vai ser para alguém de presente e qual é a mensagem que aquilo quer transmitir. Então, dessa forma, a gente cria algo totalmente diferenciado, único para a pessoa, e a gente consegue escolher desde a pedra, a gente consegue pegar, criar o design especificamente como ela quer. Então é diferente a experiência. Eu mesmo, inclusive, pedi a minha noiva em casamento na Suíça com um anel, né, desenvolvido pela BH Diamonds. Então eu participei de todo esse processo. Esse processo, né, é muito bacana porque aquele anel é o único no mundo, né, que a minha noiva vai ter, então ninguém mais vai ter. É tão único quanto o nosso amor. Então tem, sim, um significado muito forte e ter um time dessa forma, pensado dessa forma, cria um grande diferencial, principalmente para a experiência do nosso cliente. Outro ponto muito importante é que em questão a BH, a gente apostou em parcerias com influenciadores grandes e influenciadores menores, mas com grande influência na sua região. Então, como é uma empresa de diamante, é natural que as pessoas queiram saber se é real ou não. E uma das melhores formas de fazer, além, né, de depoimentos, são grandes influenciadores que têm relevância para as suas audiências falando bem de uma marca. Então, isso já gera autoridade, isso gera prova social, isso também, né, mostra que a empresa é real e viva. Porque, como eu falei para vocês, se a gente tem a melhor oferta, o maior desafio vai ser gerar a confiança. Então, a gente usa esses artifícios para gerar confiança. Então, assim, rapidamente a gente ganha autoridade, mesmo sendo uma empresa relativamente nova, com uma marca relativamente nova. Outra coisa muito importante que a gente fez para dar bom na estratégia é ter experiência física. Então, a gente consegue atender a pessoa em BH, Balneário e logo em São Paulo. E no Sul a gente também consegue atender as pessoas.
Então, ter pontos de experiência onde o cliente pode fisicamente visitar, apesar de ele ter sido atraído pela internet, é extremamente relevante. Isso para qualquer negócio. Mas para um negócio de diamante é ainda mais, né, ainda mais necessário. Então, entendendo como é a realidade do seu negócio, tu vai conseguir entender que ações tu vai fazer especificamente e por que tu vai fazer essas ações. Tem muita gente que começa um negócio e faz as coisas porque os outros estão fazendo e eles nem sabem o real motivo pelo qual estão fazendo. Então, às vezes isso ocasiona muita frustração, muito gasto de dinheiro sem necessidade. Então, quando tu tem já mais uma maturidade no negócio, tu faz as ações assertivas exatamente com base no objetivo que tu quer cumprir, quebrando as objeções que você quer quebrar, para que chegue mais fácil na sua meta. Entende? Então, a gente fez isso justamente porque, como eu falei, se a oferta é a melhor possível, esse problema a gente já não tem. Agora, o que a gente precisa é ter reconhecimento e confiança dos clientes. Como que a gente faz isso? X, Y, Z, de todas as formas que eu já falei para vocês. É assim que se constrói um plano. Por último, no termo estratégico, o que mais vai influenciar também é a parte de análise de dados. Em todas as empresas a gente trabalha com base em dados. Várias soluções, várias mudanças no processo comercial, várias mudanças no nosso marketing, nos anúncios, em tudo, em comunicação, vieram através de análise de dados, tanto em quantitativas, em número e volume de acontecimentos, como, né, de qualitativas, né? Quantas pessoas falaram isso? Quantas pessoas não entraram na reunião? Quantas pessoas não tiveram interesse? Quantas pessoas tiveram? E por aí vai. Sabendo exatamente o que os clientes estão falando e aquelas coisas que mais se repetem que eles estão falando e que impede uma venda, a gente cria mecanismos, cria planos para que isso não aconteça de novo. E cada vez a gente vai melhorando cada vez mais o nosso processo de venda. Cada vez a gente fica mais conectado com o que é real, como as coisas funcionam e o que faz o cliente comprar ou não. Assim a gente deixa a venda mais simples, a gente deixa a venda mais fluida. Pessoal, esse foi um resumo de como eu consegui construir 3 empresas milionárias antes dos 26 anos e eu fiz um compilado agora dessas lições aprendidas de forma mais geral, tá? Em cada fase da jornada e o comportamento que a gente tem que ter, porque na real eu vejo que o que mais afetou sim foi as estratégias que eu usei, mas muito importante foi como eu enxerguei cada coisa que eu fazia em cada fase, ainda mais olhando em retrospecto, né, as coisas que mais afetaram. Então aqui eu vou compilar isso aqui em tópicos de novo para a gente ter uma linha de raciocínio mais fluida, tá? Então, primeira coisa, o que no início da jornada, o que mais influenciou? No início do negócio, você vai precisar dedicar 100% do teu tempo e tu vai ter que fazer sim coisas operacionais. Não acha que porque tu tem que delegar, tu vai começar delegando, tu precisa conhecer o negócio, precisa dedicar 100% do teu tempo para aprender como é que ele funciona. Tu precisa entender as relações de causa e efeito no teu negócio, porque eu consegui fazer isso porque no início eu fiz tudo. Eu fazia as compras, eu fazia o atendimento, eu fazia o marketing, eu fazia o tráfego, eu fazia o financeiro, eu fazia tudo do meu negócio, mas sempre com o foco mais na venda, porque era isso que ia fazer o meu negócio girar. Mas mesmo assim, tu precisa ter 100% da tua atenção no negócio, tu precisa conhecer, tu precisa experienciar, tu precisa realmente ver como as coisas funcionam. Assim, tu vai conseguir muito mais rápido ter resultado. Então, no início do negócio, foque 100%. Segundo princípio, assim que tu validou o negócio, assim que tu validou, tu viu que está dando certo, tu vai ter que contratar pessoas para fazer a parte operacional por você, né? Então, tu vai ter que sim precisar de outras pessoas depois que tu validou, depois que tu entendeu, depois que tu já tem uma dinâmica de venda mais previsível e entende quais são as rotinas que tu faz no dia a dia que causam a venda. Então, se continuar, porque muita gente para ali, beleza, eu sei que eu tenho que dedicar 100% do meu tempo para o meu negócio e fica assim o resto da vida. O resto da vida dedicando 100% do tempo, mas para fazer tudo, não para fazer o que vai gerar mais dinheiro. Então, assim que tu validou o negócio, o princípio que eu vi que deu muito certo foi eu delegar para ter mais tempo. E no início, o meu gap maior era de conhecimento. Então, eu tive mais tempo para estudar, para poder reinvestir esse conhecimento no meu negócio. Outro ponto, assim, que era muito vivo no meu negócio, como a gente viu, que é, se alguém fez, eu também consigo fazer. Eu entendo claramente, gente, que cada pessoa tem sim suas habilidades únicas, cada pessoa tem sim, né, aptidões e propensões a fazer algo melhor ou pior, mas o que a gente tem que entender é que se alguém fez, a gente também consegue. E se o problema às vezes é
alguém com habilidade em marketing, alguém com habilidade em gestão ou financeiro. E aí, então, o plano é trazer alguém com essas habilidades para compensar os teus pontos fracos para te focar no teu ponto forte. Mas, de qualquer maneira, tu vai precisar que o início seja muito focado em venda. Então, tu tem que aprender tudo sobre a parte de funil de vendas, processo de vendas, como que as vendas funcionam para te conseguir ter essa venda com previsibilidade. Perfeito? Beleza. Se alguém fez, tu também vai conseguir fazer. Não arruma desculpa. Não pense em ganhar muito dinheiro no início. Pensa em fazer dar certo e depois você ganha muito dinheiro. Tem muita gente que, por exemplo, quer começar um e-commerce e quer ter os menores custos possíveis desde o início. Mas, cara, tu nem validou a venda, tu nem consegue trazer um cliente que queira comprar de ti direito para te bater tuas metas. Não adianta. Quando eu comecei, eu comprava tudo pronto e vendia. Depois de anos que eu comecei a fabricar as peças, né, deixar mais complexo o processo de fabricação, pegar no bruto, banhar, e depois que eu comecei a fazer isso, mas eu já tinha vendas previsíveis, eu já tinha um volume de venda previsível. Então, assim, o jogo não é querer ganhar o máximo possível desde o início. O jogo é querer fazer com que as coisas deem certo, ganhe o conhecimento, a dinâmica, entender como que a venda funciona. Porque depois, no volume, se tu diminuir teu custo, teu lucro aumenta drasticamente. Mas se hoje tu tem uma margem alta por produto na venda, alta, eu digo muito alta, muito além do que tu pode ter agora comprando pronto, por exemplo, ou comprando de um fornecedor, ou pegando de um drop, alguma coisa para tirar o teu custo inicial, tu vai ter muito lucro por venda, mas tu não vai ter escala. E se não tiver escala, tu não vai ter dinheiro. E se tu não tem dinheiro, o teu sonho não vai ser realizado, não adianta. Então, a gente tem que ser mais racional. Se no início tu não manja de criar a demanda, criar vendas com constância, esse é o foco. Depois tu diminui os custos e aí sim tu começa a ganhar mais dinheiro. Outro ponto muito importante, só vá para outro negócio depois que você já validou o primeiro. Tem muita gente que não validou um, vai para outro, não validou um, vai para outro. Fica que nem um macaco pulando de galho em galho e não consegue ter nada muito grande. Faz muitas coisas, mas não faz nada muito bem feito, né? Então, isso é muito claro. Tem a síndrome de Dunning-Kruger, que a gente passa por 5 etapas: do otimismo desinformado, do pessimismo informado, do vale do desespero, do otimismo informado e da conquista. O que é isso? Quando a gente está começando um negócio, tem um otimismo desinformado. A gente fica, caramba, eu vou conseguir, eu vi que o William fez, vai dar super certo, um ano eu vou ficar milionário. Aí tu vai entrar pro jogo, vai fazer exatamente o que eu estou fazendo, tu vai entender que o buraco é muito mais embaixo, é muito mais difícil do que tu precisa, é muito mais difícil do que tu pensava. Foi do pessimismo desinformado, vai pro vale do desespero, vai pensar, cara, eu não consigo, isso aqui é muito difícil para mim, eu vou desistir. Aí quando tu vai desistir, tu vai para outro negócio. E outro negócio, tu vai no otimismo desinformado, no pessimismo informado, vale do desespero, otimismo informado, e tu vai ter que até chegar ao resultado. Mas a maioria para no meio. Para no meio e pula de galho em galho. E isso não vai te trazer resultado. Não adianta. Todo o negócio dá para te ganhar muito dinheiro, mas todo o negócio vai demandar muito esforço e dedicação. Então, antes de ir para outro negócio, analise claramente, se realmente o teu está validado, né, para ir para outro negócio, ou se realmente tu não quer aquele nicho, tu não quer aquele negócio, vai desistir porque ele é inviável de verdade, porque tu fez tudo o que dava para fazer e não deu bom. Agora, se tu não fez nem 1% do que dava para fazer, o que garante que ele não daria certo se tu se dedicasse mais, se tu fosse mais estudioso, se tu entendesse mais como as coisas funcionavam? Então, fica a reflexão aí. Outro ponto extremamente importante é tome decisões com base em dados. Vou te dar alguns exemplos aqui. Em vários contextos de empresários que eu conversei, teve gente que, por exemplo, faturava 50 mil no mês, teve 3 reclamações dessas 50 mil, desses 50 mil faturados, teve 3 reclamações, e por causa de 3 reclamações referentes a, sei lá, 200, 300 vendas, eles iam desistir de vender um produto. Então, eles iam deixar de ganhar 50 mil por mês, que ia dar mais ou menos aí 600 mil no ano, por causa de 3 reclamações que eles não conseguiam, né, lidar emocionalmente com essas reclamações e eles ficavam irritados com os clientes. Então, o que acontece, gente? Uma coisa é muito clara, né, e isso aconteceu comigo. Eu entendi, cara, se eu quero vender milhões, eu vou ter que vender em volume. Se eu vender em volume, é normal e natural que aconteçam problemas e eu vou ter que saber lidar com isso. Eu ou treinar alguém para saber lidar com isso aí. Então, é natural, faz parte da vida do empreendedor
ter problemas. Só que é irracional tu tomar uma decisão do negócio brusca que vai te tirar, às vezes, 600 mil no ano por causa de 3 pessoas que reclamaram, porque em proporção o percentual é muito baixo, isso não vai afetar a tua margem de lucro. É só tu olhar a Apple, a Nike, o Mercado Livre, tem muita reclamação, É porque eles são ruins? Não, é porque eles têm muito volume de vendas e é natural que tenham reclamações. Então tome decisões com base em dados e sejam racionais e entender como as coisas funcionam, porque se ficar tomando decisões totalmente enviesado pela emoção, vocês podem deixar de ter a vida que vocês querem, gente, por não entender como o jogo funciona e ter uma expectativa ilusória sobre como é a vida, sobre como é ter uma empresa. E, por consequência, vocês nunca vão ter os resultados, os benefícios que vêm em ter uma empresa bem-sucedida. Vocês só vão ter o lado ruim, achar que isso não é para vocês e desistirem. Outro ponto muito importante em tudo que eu fiz foi assim, crie rotinas para blindar a sua mente. Em Provérbios, Salomão fala que a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos, então a gente tem que cuidar muito do que a gente pensa, porque dos nossos pensamentos vai sair a qualidade da nossa vida. Isso é muito real, porque o que a gente pensa gera um sentimento, o sentimento vai gerar um tipo de ação e essa ação vai ser determinada pela causa, pelo intuito dela. Então, muitas pessoas tomam decisões com base em inferioridade. Então, se eu vou fazer, por exemplo, uma foto já pensando que eu sou um bosta, a minha foto vai ficar uma merda, porque eu sei que eu já sou ruim, eu estou só confirmando que eu já estava pensando. Agora, se eu penso que eu vou fazer aquilo ali da melhor forma possível que eu posso, eu vou pensar nos detalhes, eu vou querer que seja bom, eu não vou fazer de qualquer jeito. Então a intenção que tu tem por trás do que tu faz é muito mais importante às vezes do que tu faz. Então eu criei rotinas conscientemente, eu parei, sentei, planejei uma rotina para blindar a minha mente. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo de hoje. Hoje eu acordei, eu fiz cardio, um jejum e li um devocional bíblico e também um livro de filosofia. São as formas que eu encontro de melhorar e blindar a minha mente, tendo perspectivas de pessoas que alcançaram níveis maiores, em termos financeiros, em termos intelectuais, em termos de propósito, em termos de sentido. Isso tudo alimenta o meu espírito, alimenta a minha alma, alimenta o meu intelecto. E também, obviamente, muda o meu estado emocional e faz com que eu produza com maior qualidade. William, tu fazia isso desde o início? Óbvio que não, nem sabia nem falar essas palavras que eu falei agora. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei simplesmente a ler livros. A coisa que mais mudou para mim foi ler. A leitura abriu a minha cabeça. E quando, para mim, eu fui apresentado a um novo mundo, eu vi que eu conseguia controlar o meu estado emocional. Então, crie rotinas. E geralmente tem a ver, Vou dar um resumo. Geralmente tem a ver com exercício, exercício e ler conteúdo de qualidade que vai te pôr em contato com uma realidade diferente do que tu tá atualmente. Eu lembro que eu lia coisas muito grandiosas, até de efeitos grandiosos, vamos dizer assim, de Tony Robbins. Eu vi o que Henry Ford fazia, as pessoas que criavam coisas grandiosas, enquanto eu estava dentro do meu quarto, dentro de uma vila, que o mais rico da esquina lá, o mais rico da esquina era um traficante. Então, assim, eu estava vivendo e vendo coisas de uma realidade totalmente diferente da que eu realmente vivia. Só que isso me mostrou que era possível. E eu todo dia tendo o hábito de leitura, todo dia tentando fazer algum tipo de exercício para mudar meu estado emocional, foi me moldando. William, foi fácil? Foi rápido? Não foi. Foi uma construção. Só que eu sabia que fazer exercício é melhor do que não fazer. Eu ler todo dia é melhor do que eu não ler todo dia. Ponto final. Então faz isso que vai... Os próprios livros que tu for lendo, a própria rotina vai te ensinando, tu vai entendendo como que tu funciona. Para mim foi assim. Para ti pode ser um pouco diferente, mas entenda que tu vai ter que criar rotinas que te coloquem em um estado emocional adequado para te agir com produtividade. Perfeito? Mas, essas rotinas não podem demorar mais que o tempo do trabalho, porque sem trabalho você não vai conseguir fazer nada. Entende? Então não fica 3 horas de rotina matinal, não cai nessa. Entenda coisas que façam sentido, que façam lógica. Ali, tira 10 minutos, 15, 20 minutos para fazer um exercício, Lê 10 minutos por dia, só isso já vai te colocar em outro estado emocional. Outro princípio de comportamento, analisando tudo assim, eu sempre andei me desenvolvendo, mesmo sem ser por faculdade, tudo que eu precisava fazer, eu queria saber como funciona. Então, assim, se desenvolva, mesmo que não seja com ensino formal.
né? Para vocês terem uma noção, eu parei de estudar no primeiro grau, eu simplesmente parei de estudar, depois eu voltei. Essa é uma longa história, vamos dizer assim, mas eu parei e depois voltei. Então, o que eu quero dizer? Eu não gostava de estudar. Eu não tinha intenção de ser um estudioso. Eu não gostava, só que o que eu percebi? Quanto mais eu estudava coisas específicas para aquela realidade que eu estava vivendo, para resolver aquele problema que eu estava vivendo, melhor a minha vida ficava, mais qualidade de vida eu tinha. Então, por exemplo, se eu estava com um problema... Eu lembro que o primeiro livro que eu li sobre a questão de blindar a minha cabeça, e nem foi com essa intenção, eu queria ler porque eu achei que o cara fez algo muito grande, eu queria entender como é que era aquilo, que é do Tony Robbins, Desperte o Seu Gigante Interior, o time trouxe aqui para mim, ó. Tony Robbins tem até com uma aveia aqui no rosto dele, tira a aveia. Mas foi esse livrinho aqui, foi o primeiro livro que eu li, tá até rabiscado. Ué, meu cachorro deu uma comida nele. Mas tem várias anotações, porque ele é muito prático, então tem várias coisas, e esse livro aqui dá um resumão muito grande sobre a questão de blindar a mente. E a partir disso eu li todos os outros. Então, todos os problemas que eu tenho na minha vida, eu busco alguma literatura, algum livro para ir entender, né, como que eu resolvo aquele problema. E sempre tem alguém que já escreveu algo sobre aquilo. E isso ajudou demais. Então, sempre se desenvolva. Até hoje, eu estou sempre me desenvolvendo, ainda mais agora, como essa profissão de não só empresário, mas como professor, é basicamente uma obrigação minha estar estudando sempre. Então, se desenvolva sempre, mesmo que não seja por meios formais. Outra mentalidade que, William, quando mesmo tu fazendo tudo certo, dá errado, o que tu faz? Eu penso, cara, vou fazer até dar certo. Porque o que acontece? O que eu tenho em mente? As coisas mudam com o tempo. Quanto mais o tempo passa, mais tende, né, a ter mais pessoas fazendo o que todo mundo faz. Ou seja, as coisas ficam mais difíceis, tem mais competidores. Às vezes, a unidade de esforço que tu precisava fazer em 2017 para fazer vendas hoje, às vezes não é mesmo, é mais difícil. Por quê? Simplesmente teve pandemia, teve mais pessoas entrando no mercado de e-commerce, teve mais pessoas querendo vender, ou seja, tem mais competição, e quanto mais competição, tem mais gente anunciando, tem mais gente fazendo, quanto mais gente fazendo, mais fragmentada é a atenção das pessoas, então ela tem que dividir a atenção mais em muitas coisas. Então, se tu não for realmente bom, tende a ficar muito difícil. Então, o caminho de ser excelente, o caminho de sempre alcançar bons resultados é fazer acima do que é normal, fazer acima da média, porque quem fizer acima da média vai ter maior atenção. Essa é uma lei, essa é a real. Então a gente tem que entender sobre isso para entender que, cara, se não deu certo é porque eu não fiz o suficiente para dar certo com o resultado que eu queria, porque se tivesse feito já teria o resultado. Então, é ter essa cabeça, cara, vou fazer até dar certo, independente do que aconteça. Não importa, eu vou mudar o caminho, vou mudar a rota, eu vou ajustar a meta, eu não vou mudar. Eu vou mudar o jeito que eu faço para dar certo, para chegar. Faz até dar certo. Agora, gente, em questão os princípios de estratégia que mais se repetiram nas 3 empresas, eu vou citar aqui algumas delas para a gente recapitular, porque foram os que mais foram padrões, e em todas as empresas que eu vou fazer a mesma sequência de ações para ter um resultado muito bom, um resultado acima da média, ter um resultado para gerar milhões aí com as empresas. Então, assim, sempre vai começar com a análise de concorrência. Por que eu tenho que analisar a concorrência? Porque como que eu vou criar a diferenciação? Como que eu vou entender aonde são as oportunidades do nicho onde eu me encontro, do mercado onde eu me encontro, se eu não analiso a concorrência? Tu tem que ter um parâmetro para entender o que é diferente. E para saber o que é diferente, tu tem que saber o que é comum no teu mercado. Então, primeira coisa, sempre tu vai ter que fazer uma boa análise de concorrência, ver os pontos fortes, os pontos fracos, o porquê que as pessoas realmente compram deles, o que faz, o que incentiva, o que motiva os clientes a entenderem que aquelas empresas são boas empresas para que eles troquem, né, o dinheiro deles pelo produto. Se tu entende isso a fundo, não de maneira rasa como tudo faz, vai ficar muito mais fácil de encontrar brechas no mercado e poder se posicionar de uma forma diferente e oferecer uma solução que faça mais sentido para o teu cliente. Depois da análise, obviamente, é o nicho. Né? Dentro do nicho, a principal função do nicho é criar essa diferenciação, é ser percebido de forma única. As pessoas gostam de comprar de quem é especialista ou tem uma diferenciação clara dentro daquele mercado. Em todo o mercado vão existir formas de se diferenciar. Mas óbvio que a gente tem que ser criativo, a gente tem que fazer essa análise, a gente tem que ser estudioso, a gente tem que fazer um negócio decente. Porque senão a gente não vai conseguir. E por que eu falo decente, Felipe? Porque o Brasil tem uma cultura de fazer as coisas de qualquer jeito. Infelizmente a maioria é assim. E a gente não pode ir por esse viés, por esse caminho, para que a gente tenha um resultado acima da média.
E esse também é o ponto de oportunidade para quem pensa diferente, porque quem pensa diferente já se destaca muito mais facilmente, porque às vezes faz um pouquinho melhor, uma coisa um pouquinho fora do normal e já é observado e percebido de forma diferente. Porque a maioria das pessoas, primeiro no Brasil, tem medo e fazem as coisas de qualquer jeito. Se alguém tem essa cabeça, essa visão de mercado, já faz, cara, eu vou fazer melhor, eu vou analisar. Eu não vou me esconder da concorrência, eu vou entender a concorrência, eu vou aprender com ela. E com base nisso eu crio diferenciais, tu já consegue se destacar com muito mais facilidade. Um padrão em todas as minhas empresas é também a prova social. Se eu tenho prova social, pessoas dizendo que aquilo é bom, automaticamente eu já baixo a guarda das pessoas que vão dizer que não é, ou a desconfiança dela. Então, quanto mais provas sociais e com maior qualidade as provas sociais, melhor vai ser. William, como assim qualidade? Qualidade é a forma que tu faz isso. Tu pode ter uma prova social com um print do cliente dizendo, tu pode ter uma prova social do cliente dentro da sua loja, abraçando o cliente e com ele com o produto. Obviamente, essa aqui é muito mais forte, é muito mais real. Em uma só imagem, tu personalizou tua marca, tu mostrou que tem afinidade com os clientes estão felizes contigo e mostrando o rosto deles também. Então, existem níveis de prova social e quanto mais concreta e mais argumentação e mais contexto tiver, mais real vai ser e mais forte, maior o impacto dela. Outro ponto em comum com os negócios que eu tenho são margem alta ou recorrência. Então, por exemplo, na Invictus Joias, a nossa margem em semijoias masculinas é muito alta em relação à média do varejo do mercado. É muito alta. A gente não tinha recorrência. Como que a gente fez recorrência? Para revenda, para o atacado. No atacado e revenda a gente tem recorrência, porque as pessoas precisam dos produtos para vender novamente. Se elas estão tendo sucesso, elas compram mais. A BH também a gente tem uma boa margem, porque a gente faz uma curadoria, a gente mistura o diamante com o serviço e mesmo assim a gente consegue ter uma boa margem e, né, ter um preço competitivo para o cliente. Então é bom para o cliente e bom para a gente. É um ganha-ganha muito legal. E a mesma coisa é a Invictus, porque o valor da semijoia masculina é maior, o lucro é maior, a margem é maior, porque, cara, sem o nosso trabalho de serviço de construir o fecho, de construir, né, o banho de qualidade, é só um metal que não tem valor nenhum. Agora, a gente faz toda essa produção, a gente tira algo que não vale nada e aumenta o valor percebido e o valor aceito no mercado. Então a gente trabalha. Agora, se eu quero vender, por exemplo, essa caneta aqui que eu compro direto de um distribuidor na China, geralmente o preço vai ser tabelado, vai ser igual para todo mundo e quem tiver o preço menor vai ganhar. Então, tem que entender como as coisas funcionam. Então, busquem produtos que vocês vão ter muita margem ou recorrência. Né? Recorrência porque, às vezes, na recorrência não precisa ter muita margem na primeira venda, mas tu vai ter muito mais margem no relacionamento criado. Né? Exemplo, vamos supor que tu vende suplemento, mas o suplemento tu não ganha muito dinheiro porque é um produto de baixa margem. Beleza. Só que se tu tiver um suplemento e tiver um bom relacionamento com teus clientes de forma comercial, ou seja, um atendimento personalizado e acompanha esse cliente, provavelmente se tu tiver os melhores clientes, eles vão comprar todo mês. Então, tu teve o custo de marketing para vender uma vez, mas o ano, 2, 3 anos, essas pessoas tu vai continuar vendendo se tu oferecer um bom serviço para essa pessoa e se permanecer em contato. Né? E se permanecer em contato, precisa lembrar de te antecipar a necessidade. Então acaba que beleza, tu não vai ter muito lucro na primeira venda, mas tu vai ter muita recorrência, vai vender várias vezes para o mesmo cliente. As maiores empresas do mundo trabalham com muita recorrência. Então isso tem que ser observado, vocês têm que entender como que eu implemento essa recorrência dentro do meu negócio. Como eu faço para que a minha margem aumente dessa forma? Porque dessa forma, tu não vai precisar escalar dependendo só de anúncio, tu vai poder escalar também vendendo de novo para os teus clientes. Outro ponto específico é ter clareza dos produtos campeões. Em todas as nossas empresas, a gente tem clareza dos produtos campeões. Os produtos campeões são aqueles que não só mais vendem, mas também chamam mais a atenção dos clientes. Então, em todas as minhas empresas, a gente tem clareza demais dos produtos campeões, porque eles definem a quantidade de pessoas que eu consigo atrair com base naquele produto. Então, por exemplo, na Invictus, a gente vende milhões por ano. Mas tem um produto que sozinho representa 6% do nosso faturamento e se ele não está nos anúncios, ele não está rodando, impacta drasticamente no que a gente vende. Então, em todas as empresas, a gente tem clareza exata de quais são os produtos que mais chamam a atenção, que mais geram desejo e façam, né, e que façam as pessoas quererem conhecer o meu negócio. Então, quanto mais eu tenho essa clareza, menos eu preciso investir em anúncios para atrair mais gente qualificada e mais eu posso escalar se eu também não só botar produtos campeões, mas eu ter estrutura para entregar em grande escala esses produtos.
Então isso é muito legal, tá? E é uma coisa que a gente usa em todos os negócios. E outro ponto é a gente saber, né, gerar demanda qualificada de forma consistente. Isso não é só questão de produto campeão, é todo um contexto de comunicação do topo, meio fundo de funil. A gente faz isso com funis de tráfego, então a gente garante através desses funis uma percepção igualitária para todos os nossos clientes. Então, todo mundo que entra no nosso perfil, que entra no nosso site, a gente tem uma série de informações que a gente coloca em ordem para a pessoa ver, para que a gente construa uma imagem mental da nossa empresa, para que gere desejo, credibilidade e autoridade no nosso negócio, para eles entenderem que a gente é capaz de entregar aquilo que a gente está oferecendo de forma precisa. A gente garante que todo mundo que entre no nosso site, que entre no nosso Instagram, tenha essa noção, essa percepção, que é o quanto a pessoa precisa saber sobre a minha empresa, sobre meus produtos, para que ela deseje comprar de mim e veja que realmente eu sou uma marca que vai entregar o que a gente está prometendo. Porque, como eu falei para vocês várias vezes aqui, a internet, um dos principais motivos de não comprar, né? As pessoas não compram muito porque não confiam. Então, esse funil a gente gera essa demanda qualificada para que as pessoas confiem de forma imediata. A gente tem isso em todos os negócios. E também, além de só atrair demanda qualificada, a gente sabe converter essa demanda qualificada com princípios que fazem a pessoa tomar a decisão de compra mais rápida. A internet é o meio mais provável das pessoas procrastinarem, é o meio mais fácil das pessoas procrastinarem. Por que uma pessoa procrastina a compra na internet, mas quando ela vai numa loja física, dificilmente ela procrastina? Porque tem uma pressão, tem um vendedor, o ambiente influencia a pessoa a comprar. Agora na internet tem distração para todo lado, é a vida real, né? Eu tenho filho para levar para a escola, eu tenho trabalho para ir, trabalho para voltar, eu tenho trânsito para encarar, eu tenho outras milhares de distrações. Se eu não tiver um motivo muito forte para comprar, eu não vou comprar. Então, a gente tem sempre ações que a gente gera essa pressão no cliente de forma estratégica para que a gente consiga converter essa demanda qualificada. E por último, e não menos importante, tudo sempre sendo melhorado com análise de dados e otimização. Então, como vocês viram, já falei isso aqui várias vezes, em todas as empresas se repetiu, porque, de novo, análise de dados é o entendimento da realidade, o entendimento de como as coisas são. Tira ego, tira medo, tira angústia, tira achismo, tira superstição, tira tudo, é só a mais pura e simples realidade. E com base nisso a gente cria planos conscientes, realistas, não enviesados pela nossa perspectiva e consegue de fato tomar decisões assertivas para o negócio. Gente, por que eu estou repetindo isso várias vezes? Por que quando eu falo de dados eu falo sobre a verdade? Porque é uma dificuldade do brasileiro, nem só do brasileiro, mas do ser humano, de baixar o ego, ser humilde e tentar aprender o que é real e não o que ele acha que é, não o que o fulaninho disse que é, mas o que realmente é. Porque só com base nisso a gente consegue um negócio que cresce com consistência. Então é isso, o vídeo foi muito rápido, gente. Eu até queria mais um tempo para falar um pouco mais com você sobre mais coisas, mas é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se vocês querem mais conteúdo, né, parecido com isso, deixa nos comentários aqui. Quem quiser a nossa ajuda para implementar processos de venda, quem quiser a nossa ajuda para, né, ter o nosso time fazendo tráfego por vocês, aqui embaixo vai ter os links para entender sobre nossos produtos e serviços. Tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar demais vocês e executar exatamente esse tipo de estratégia que eu falei para vocês. A gente sabe de cor salteado, tem todos os processos aprofundados, mas eu vou vir com mais conteúdos também. Não esqueçam de compartilhar, escrever, manda para quem vocês acreditam que isso aqui vai ajudar, porque eu tenho certeza que se me ajudou, né, pode ajudar muito vocês também e para quem vocês forem indicar. Eu tenho certeza que a pessoa que vocês vão mandar esse vídeo vai gostar muito. É isso e foi um prazer passar esses momentos aqui com vocês.